Bom dia, pessoal, bom dia, Tier 3 aqui. Hoje é dia 27/5, o último programa de maio. Maio passou extremamente rápido. Muita coisa aconteceu nesse mês de maio, tanto de Valorant, tanto de LoL. E alguém caiu, deixa eu ver se foi o Imp. Se foi o Imp, eu vou ficar triste, hein, mano. Não, o Imp tá vivo, graças a Deus. Mas sem mais delongas, mano, que hoje tem muita coisa da hora. O VCB tá pra começar, fizemos aqui uma tier listzinha que vamos compartilhar pra vocês sobre os nossas opiniões sobre quem desempenha bem, quem vai mal, quem vai ser o Magropesca Jacaré. Só vou abrir aqui o chat pra acompanhar vocês também, caso vocês perguntem alguma coisa. E a gente já vai pro conversa com o Imp, tá? Alô? Opa, Imp. Oxe, não tá aparecendo, peraí. Bota minha cara aí nessa bomba. Aí, agora tá aparecendo. Agora tamo aí. Não tá aparecendo mais. Opa, voltou. Salve, Imp, você tá bem, lindão? Salve, tô bem, mano. Graças a Deus. E você, velho? Coisa boa, mano. Também tô bem. Beleza. Pera que tá... Vamos sem mais Mano, delongas, mano. Bagualzinho, Vamos. marcha. Objetivo, vamos ser objetivo. Cara, essa semana aí rolou o campeonato da Liga GG. A gente viu um tempo, né, Lovezinho? E, mano, rolou a final inferior entre Bagual e a X-Crum. A Bagual fez aí a run sinistra nessa chave inferior, vencendo de 2-0 do time da X-Crum, 13-5 na Lotus e 13-7 na Sunset. E, mano, quinta-feira agora vai rolar a grande final da Liga GG entre Bagual e Smoketran. Então, cara, a Bagual, parabéns, mano. Tava ali meio cambaleando na fase de grupos. Perdeu ali nos playoffs e, mano, veio assim, amassando todo mundo. Né? Mano, e eles tiveram reformulação na line. Então, cara, bem da hora essa resiliência aí do time da Bagual. E se deixar os primos vão vencer a Liga GG, mano. Então, cara, é isso. Mano, parabéns de novo aí o time da Bagual amassando. Faz o B de Bagual, olha lá, ó, da hora, ó. Luiz, mano, Luiz, gente fina. Então, cara, parabéns aí pro time da Bagual amassando. Cara, vamos passar aqui pra Supercopa Mentora. A gente já não aguenta mais esse time. Mano, eu nunca vi, eu falei isso pro Caioba, mano. Cara, a Underhounds, a gente já vem falando isso, na verdade, aqui no Bom Dia T3, que o time da Underhounds é o time que é main qualquer camp. É main qualquer camp que não seja Premier. Os caras papam tudo. E tipo assim, muda line, muda jogador, entra jogador. E a Underhounds sempre campeã da Supercopa Mentora, ganhou o Zit Lag. Então, cara, tá aí, ó. Kramaric. Um injustiçado. Mano, ele pode pedir música aqui, sabia? 3 seguidas, mano. Pô. Não, cara, a Underhounds aí já deve estar comprando um apartamento na Copa Mentora. Eu nem aguentar mais, velho. Você tá maluco. Aí, Kramaric, KWN, Roxy. Aí, o engraçado, cai na minha ranked, Pisão. Eu não sei o que acontece, eu acho que esquece que pode jogar igual campeonato, mano. Porque na minha ranked, Quem? Smoke aqui. Tô sem mas smoke. O Kramaric KWN cai contra o Pisão. É flecha lá da Ascent e cai na bind, que nem tem mais, mano. E sai matando todo mundo. Aí no meu time, eu peço um drone. Ai, faltou dinheiro, faltou... Mano, acho que eles são teus inimigos, mano. velho. É difícil, mano. Eles só não querem que você vença, mano. Mano, o mas menor sério... também. Meu Deus do céu. Não, o menor... Mas o menor tá no outro time, né? Mano, já falamos do menor, né? Pra mim o menor é insano, cara. Mano, ele fez ali 20 killzinhas de Brit, né, cara? É bizarro isso aí. Mano... Nossa, já aqui passaram... aqui foi o trato. Kramaric aí. Kramaric tá fazendo a play aí, né? Kramaric tá querendo muito oportunidade. Né? Não, mano. Que isso. Mano, vaguinha nesse VCB, mano. Eu viro um Não, tipo assim, o time da Underhounds toda hora muda o time, né? Então a gente tem que saber... E ele sempre tá em... Como é que pode dizer? Ele sempre tá bem, né, mano? Na Copa Mentora eles são leão mesmo. A Underhounds aí muda a line, muda tudo. E é isso aí, ó. Um salve aí pro Caioba. IGL Flex do time da Sagaz e social media da Underhounds no tempo livre. E ainda vende mouse. Parabéns, Caioba aí, ó.
Social media da Underhouse. Vamos passar aí, Lovezinho? Vamos, finalizando Mano, esse assunto da Hunter House, vamos pra Copa Bagual, mano. Copa Bagual. Rapaziada, a gente tava aqui, eu e Lovezinho, uma dificuldade de explicar o formato da Copa Bagual. A Copa Bagual entrou em contato comigo, mandou lá um texto mostrando o formato, tá aqui o formato. Quem quiser entender mais sobre o formato, pode estar pedindo aí. Tem alguma exclamação, ô Lovezinho, no chat? Tem, mano. Tem alguma exclamação? Vai rolar um clipe dessa. É Eu perfeito. mostrando aqui e vai ser divulgado na rede E social. é isso, é um formato diferente, na real, sendo bem honesto, bem complexo. Eu, particularmente, se eu fizesse um campeonato, eu tentaria seguir um modelo mais simples e com isso, eu acho que quando você explica demais um formato, ele tem um problema. Então, essa é a minha opinião. Acho que tem coisas que não precisam ser reinventadas. Eu acho que tem modelos hoje que são muito da hora. Esse formato suíço é um formato muito maneiro. Quando vai playoff, chave inferior, chave superior também é da hora. Eu acho que dá para se criar um formato mais, dizer, Orgânico, mais né? simples. Exatamente. Então é isso. Aí o pessoal da Copa Bagual, muito obrigado pela moral de ter mandado aí, entrar em contato comigo e a gente tá colocando aqui o formato. E é isso, mano. Vamos agora passar pro Premier. nosso queridíssimo Premier. Mano, a Atlanta, que agora é realmente a Atlanta, né? Sim. Tá 6-0 no Premier. Mano, os caras tá vindo amassando. Cara, tá imbatível aí por enquanto. Nessa semana do Premier, o mapa foi Sunset. Segundo colocado ali, a 3 Smokes vindo bem também. Cara, Kitsune, lembra da Kitsune que eu falei? Sim. Mano, esse time aí pode fazer diferença. A Kitsune aqui em terceiro. Arctic Tiger, mano, já tá dando uma descidinha. Dumbs, cara, esse time aqui é chatinho, hein? Esse time aqui é chatinho. Esse time aqui é bom. E sexto lugar, Paysandu. Sétimo lugar, Valorize. E oitavo lugar, Timberknicks. Mano, lembrando, temos bons jogadores na grande maioria dos times. O Premier começou agora, então tem muita coisa pra rolar ainda. Cara, essa Atlanta tá querendo muito essa vaguinha no Relegation, essa vaguinha no VCB. Mas a gente sabe que nos playoffs a coisa muda, né? Sim. Então, a gente vai colocar aqui uma jogadinha do G9, jogador da Atlanta. A gente vai dar uma passada assim bem resumida no Premier dessa semana. Aqui o G9 olha, 14-14, hein? Toma. Obrigado. Nossa senhora. Legal. Aí ele amassou, né, mano? Amassou, Cara, esse véio. time da Atlanta e 14-14, né, Sim. cara? Sinistro. Foi Mano, o round pra esse decidir o jogo isso daqui. Esse time da Atlanta aí, cara, tá querendo muito ter moleques novos, bons, tá ligado? Sim. Da hora, mano. Olha aí, ó. E O é isso, Boots, mano. que Vamos bom só. demais na ranqueada, eu gosto muito dele. Mano, o Boots é muito bom, mano. Ele é muito bom. Esse moleque, eu fui coach dele, cara. Ele é insano. Ele é insano. E aí o Ritex, né? O Ritex participou com a gente aí no então. Bom Dia T3 aí, ó. Ritex tá fazendo a play aí no time da Atlanta, né, mano? Parabéns. Vamos dar uma passada aí. Foi o Ritex Cara, que chutou o Valadão da Atlanta? Foi. Puta merda. Cobrinha, né, mano? Cobrinha. Nem papando. Mas é isso, mano. Tá Tem que ser certo, cobrinha mesmo. Tem que ser cobrinha. Agora eu tô na 3 Smokes. Obrigado, Valadão. Tu já viu o meme do Valadão? Não vi, cara. Mano, cara. A Curralzinho, quando da hora da Curralzinho, aí quando o Valadão saiu da Curralzinho, a Curralzinho postou uma imagem assim do Valadão em preto e branco, tá ligado? E no Valadão. Parecia até que ele tinha morrido, tá ligado? Muito engraçado, mano. Eu nunca vi nada parecido. Daí todo mundo zoa ele, cara, hoje em dia. E é isso, mano. Muito bom. Vamos pro Premiere então agora? Vamos pro Premiere. Mano, Vamos ver. aqui está Certo. as estatísticas desse Premiere. Aqui o top todos aqui. A gente vai falar do top 10 desse Premiere dessa semana. Mano, Sotard, mano, esse moleque é muito Ele é bom.
Ele é muito bom. Léo Lois aqui, ó, de Smoke, segundo. CPC Norid, Hype. Aí, ó, teu primo de stream aí, ó, de live, ó. Eu gosto dele, mano. IPZ, ó. Amassando. Ele é bom, mano. Vou Ele te é bom, falar, ele ele é é bom. bom. Ele é bom, ele é bom. Muito na fenda dos streamers. Eu, ele, Nu, Lula. Não lembro quem Aham. que era o outro. Ele cresce em camp, tá? Mano, Ele quando cresce em sobra camp. pra clutch, velho. Mano, que tá ele pra clutch, Sim. velho. É bom, mano. Ele é bom Ele é mesmo. muito Ele bom. é um bom pro player, sabia? Sim, mano. Principalmente. Mano, sabe quem que ele lembra jogando? O MW, Ah, velho. Não sei porque a tela dele me lembra um pouco o MW, mano. porra. Juro pra você. Aí, beleza, mano. Hypez aí, ó. Amassando a queridíssima Vandinha, né, mano? Conhecido por Vandinha. O meu mano Monofade joga muito. Ele joga muito. Vou te falar, ele dá aula de fade, mano. Eu vou te dizer que eu assisti muita live dele pra entender o que ele fazia de fade pra trazer Sim. pros meus times. E não é meme, tá? A mesma coisa o Lula também de Chamber ali. Eu sei os caras jogando pra ver como é. Os caras é bem masterizado, né? Então você Sim. acaba aprendendo bastante com ele. Até o Charola mesmo de ouro. E é isso. Mano, TXJJ, que é o Fish, né? Mais Sim. uma vez o Fish chegando aí no top 10. JZN, esse JZN aí, mano. Desde que esse JZN ele é da Bagual, tá? Desde que ele entrou pra essa Bagual aí, sei lá, mano. Esse primo aí tá E fazendo a amassando. diferença nesse time da Bagual, tá? CPC. Mano, aqui, mano, se tu puder falar esse nick aqui, que esse nick aqui é o tipo. Me dá Leo. uma bugada. Leo. Beleza. Aí, oitavo, Effect Com Device. Nossa, interessante. 50% de HS. Na ranqueada só Caraca, puxa mano. rei nesse moleque. É. Aí cai Não contra, eu fico conheço. com medo, mano. Esse cara. DTH, mano. DTH, criança prodígio aí. Em nono. E Koda em décimo. Cara, a gente vê que passa Premiere, passa semana, a gente tá vendo esse top 10 se reciclando, né, cara? E lá no passado, a gente sabe que um time tá indo bem pela quantidade de vezes que um jogador aparece estatisticamente nesse top 10. Sim. A gente mais uma vez vê um jogador que no caso aqui é o TX. Já é o terceiro Premier seguido que tem top 10. Então, isso é uma inclinação muito forte, estatisticamente falando, que esse time tá indo bem. E o resultado diz por si só, né? 6-0 aí no Premier. E vamos ver como é que vai ser semana que vem, né, cara? Eu realmente não sei qual que é o mapa, se a gente conseguir ver qual que é o mapa aí. E é isso, mano. Vamos ver como é que Vamos vai ver desenrolar aí agora. semana que Então, vem, né? cara, eu acho que daqui, quem se mantém é o Effect, o Hypers e o. Tu acha que pra próxima semana Sim, eles. eles vão estar aqui de novo. Não que os outros também não possam estar, tá ligado? Mas é o que Volta, são. bota aí. Volta nas outras semanas, Olave. Eu Vamos acho, ver. eu acho que o. Que o. Isso, bota aí. É o primeiro, isso. Bota a segunda semana aí rapidinho. Ó, vê se o JZZ tá Não aí. tem mais ninguém, mano. Mudou todo mundo, agora que eu tô Ó, vendo. tá vendo? Ó, o Olha, primeiro, ó. mudou Tá todo vendo? mundo, É o que eu velho. tô falando. Bota o primeiro a semana. Mudou todo Cara, mundo tá vendo, também, ó? Eu tô mano. falando. Ó, Ó o bota a Valadão segunda. andando Não, mas na aqui o Valadão, o Fish tava jogando na conta do Valadão, Ah, né? pode ir pá. Então aqui, bota a segunda semana aqui, O único que teve rapidinho. era o Fish. Então o Fish tava nas 3 O semanas, Fish vai né? dar mais uma, mano. Caraca, velho. Então ele é o Mudou único todo que mundo. esteve nas 3 semanas, não é isso ou não? Tô Sim, maluco? sim. Pô. Não, ele teve em duas, que na segunda semana. É igual o Kaique esteve na primeira e na segunda. É, É os únicos. São os dois jogadores da Atlanta, né? Então a gente vê aí que existe uma performance real desse time, né? E beleza, porque acontece muito do time tá ganhando, mas individualmente os jogadores tá ok, tem jogadores melhores, mas esse time tá performando bem coletivamente e individualmente, né? Isso é bem sim. interessante. Muito da hora, rapaziada. Então, vamos tá passando aqui do Premier. Parabéns aí aos times que estão jogando Premier. É foda jogar Premier, a gente sabe o quanto é difícil. E é isso. Agora a gente vai estar falando aqui de uma endezinha muito foda. Papo reto, você foi O boa. Juan. Antes, a gente vai falar sobre os times de Poxa, eu VCB, não que é o sigo ele. que a gente vai focar aqui nos times de VCB. Mas olha só. Essa trend, ela é importante por quê? Porque o cenário como um todo,
ele só olha para estatísticas. E a gente acabou de falar estatística aqui, né? E parece até contraditório, mas a gente usa as estatísticas para poder guiar, não para ser 100%. Então o que Sim. acontece? Acontece muito dos caras de organizações, até players mesmo, ficarem na brisa de que, mano, eu vou olhar estatisticamente um jogador Ser e vai lá no menos. VLR, E aí eu normalmente que é mais alto são são duelistas. duelistas, normalmente, mas Aí o eu, duelista mais. não tá sendo tanto assim, ficando cada vez melhores em outras funções. E mais assim, o pessoal o pessoal se fecha muito, perdão, pro flex. Porque o flex é aquele jogador que só se lasca, só se lasca. Então, quando tu vai pegar e vai fazer uma análise de um flex, você vai olhar estatisticamente ele, raramente ele tem um KD, pois quando o cara é flex mesmo, raramente assim ele vai ter um KD positivo dentro do VLR, ele vai amassar uma vez ou outra, sim, mas você vai ver que essa é uma função ingrata. E daí, quando as organizações, os managers, os coaches vão fazer qualquer processo de scout, eles literalmente seguem um modelo de estatística. E daí pega um cara, sei lá, o cara é controlador amassando, transforma o cara no flex. O cara é duelista, vai lá, transforma o cara em flex. E, Sim. cara, ser flex é muito complexo. Vou te falar, Love, que eu tive um time, eu tive um time inclusivo, que eu tinha 6 jogadores. E daí, olha o que eu fiz. Tem alguns bonecos, dependendo do mapa, por exemplo, a Viper. A Viper ela pode entrar como uma flex numa bind, por exemplo. Sim. Então, você vê que a Viper ela tem um perfil passivo dentro do jogo. Aí você vai pegar outra composição com o Breach. O Breach nessa composição tem um perfil mais o quê? Mais agressivo. Aí, como eu tinha 6 players, o que que eu fazia? O que que eu fiz? Eu peguei a jogadora que tinha um perfil mais passivo e coloquei ela jogando com boneca, linha de jogo como flex. E a outra que tinha um perfil mais agressivo, eu colocava um Kay, um Breach, etc, entendeu? Então deu muito bom isso. Só que a gente sabe que isso não é a realidade. Os times normalmente, quase que 100% dos times tem 5 jogadores. Então o que os times fazer? Eles precisam se adaptar. Então o Sim. Flex vai ter um mapa que o Flex vai ter que ter um time mais agressivo. Naquele outro, o Flex vai ter um time mais passivo. Então essa adaptação é muito raro a gente ver um jogador com essas adaptações. Ele é muito bom de Breach, mas de Viper ele já peca. Então, essa trend aqui é exatamente para estimular essa função. O pessoal não gosta dessa função. O pessoal foge dessa função. E o pessoal tem que dar valor. Ah, o Vini, não sei o que. Cara, o Vini é flex. É uma função muito difícil. A gente vai descer aqui para estar falando um pouco dessa trend aqui. Isso aqui é o Juan, Manage Scout. Aí da Elevate, né? Manage e Scout aí de modo geral. Aí aqui, ó, ele tá falando que tem uma escassez de flex, etc, etc. Aí ele vai descendo aqui e tal. Ele vai deixando uns dados pra falar que Sim. não fala que Ele é coisa da cabeça pra dele. validar, para validar o argumento dele, o pensamento dele, ele tá usando aqui. Aqui, ó, um papo Aí real aqui, ele ó. faz uma crítica, Que aham. todo mundo na hunt acha que é o aspas, mas no campeonato todo mundo tem a mira, mano. Pra você ser o diferencial da miras do campeonato, Exatamente. tem que ter outras coisas, mano. Aí aqui ele dá uma sugestão de jogadores que são muito bons de flex. E olha quem ali tá ali, que a gente já falou aqui no Bom Dia T3. O menor. Jedzinho, TKzinho. No caso, esses aí são os duelistas. Sim. Os flex estão embaixo aqui. Tipo assim, a gente já falou muito do menor. Muito do menor. Cara, esse moleque é insano. Esse moleque é muito, muito bom. Aí aqui a gente tem o Kramaric, que a gente também já falou. O Kramaric é muito bom também. O Kaique é o da Atlanta, que vem 2 semanas seguidas de 3. Ele esteve no Sim. top 10. Pedro Paçoca, que é da Arctic Tiger também. Amassando, só que o Pedro Paçoca, ele tem um estilo mais de Viper. São times mais passivos. O Não sei não, menor, porque ele ele é já mais smoke. tipo assim, você vê que aqui, tipo assim, aqui nesses flex que estão aqui, você vê que ainda aqui existe uma inclinação. Porque, por exemplo, o Camaric, ele é voltado mais pro flex de controle. O menor já é voltado mais pro flex de bang. O Kai já tem um balanceamento. O Pedro Paçoca é voltado pro controle. O Nathalie já volta mais pra um misto
Sim. de tudo. O toque, ele tem ele realmente é mais flex, assim, tipo, tem uns times com os dois que eu já vi. O Sim. Nilo voltado mais pro lado da Bang. O Veronese também tem essa questão dos bonecos, de vários bonecos. Então, mano, eu acho que a coisa baseada, quando vai pensar em flex, é entender que vão ter algumas variações. Primeiro ponto, mapa. Segundo ponto, composição. E terceiro ponto, mapa, composição, plano de jogo, seu plano de jogo e o plano de jogo inimigo. Então, cara, se você quer ser um bom flex, você tem que estar no constante processo de adaptação. Você pode ser até bom de bridge, mas se você não tiver essa malemolência de se adaptar, você só vai ser bom de bridge. E o flex, aí é aquilo, o cara vai fazer um scout, o cara é muito bom de bridge. Aí vai botar um quê? Vamos jogar uma Ascent agora, eu quero que você jogue de quê? Ele não é tão bom. Aí vamos jogar uma Bind, por exemplo. Bind não tá na rotação, tá? Aí vamos jogar uma Bind, vou te botar de Viper. O cara já começa a pecar, ele Sim. começa a jogar agressivo em cima de uma Viper, sendo que ela joga em tempos. Então a sagacidade dessa rapaziada que tá buscando ser flex, e de novo, é uma função ingrata, é uma função que a maioria não sabe fazer, mas é uma função escassa competitivamente falando, porque não tem bons flex. A gente vê aí o Basic é um ótimo flex. E ele foi rendendo, e hoje nós sabemos que ele tá na Super Fúria, né? Sim. Não saiu ainda, mas todo mundo já sabe. Então, cara, é isso. Então, cara, é uma função foda. Eu amo flex, eu acho que é uma função muito foda, é muito importante pro plano de jogo. Infelizmente, a gente ainda tem uns gapzinhos do que essa função impacta dentro de um jogo de xadrez ali dentro do jogo. Aí é a questão de noção, e a gente bate de novo na tecla da questão, explicar, a menosada tá aprendendo, então é importante explicar esse jogo de xadrez, e como o Juan falou, o competitivo não é só mira. Mira é o mínimo pra dentro do competitivo, né? Sim. Então é isso, mano, muito boa a trend aí do Juan, amassou, e é isso, vamos, Love. Vamos agora pra uma parada diferente, Pisão, que eu preparei pra gente. Todo mundo sabe que vai começar o VCB agora. O Split Amanhã, 2. porra. Split 2. Amanhã. E vai estar aqui, ó, os times. Todo mundo sabe quais são os times. Todo mundo viu. Diretoria, pique, head. E vamos aqui, ó, pra uma paradinha que eu preparei, mano. Uma tier Não vou listzinha. falar, eu não vou falar, Tier porque o listzinha. pessoal não... então, o pessoal tem... Vamos começar de baixo pra verdade. cima, mano. Vamos começar de baixo pra cima. Agropesca Jacaré. Quem se encaixa na Agropesca Jacaré? Quem Deixa eu se encaixa na explicar pra Agropesca vocês Jacaré? como é a Agropesca Jacaré. Deixa eu entrar aqui, ó, e clicar em Agropesca Jacaré. Gente, O maior ó, hate da aqui, ó. Agropesca Jacaré é o Love. É porque eu gosto muito dos moleques, mano. Eu torço pro sucesso dele, mas só perde. Aqui, ó. Se não entrar aqui na Agropesca, Split 1, né? Derrota. Eles Aí perderam o vem no Split 1 inteiro, mano. Aí no Relegation, os bichos... Os caras super ativam o grande. cérebro, mano. Começa a jogar, mano. Alguma coisa, mano. Desculpa. Cara, Então, é aí só eu o pessoal criei, da então, Agropesca colocar... É só o pessoal da Agropesca fazer assim um corte aí, não pega a tela assim do computador, faz um corte e escreve em cima, amassar no Coloca VCB. um post-it assim, relegation já. Mano, Pois é. então pra mim encaixaria a Agropesca Jacaré. Tanto que eu gosto deles, eu criei um rank só pra eles, mano. Aí, ó, pronto. Agropesca Quem se Jacaré. encaixa na Agropesca Jacaré também? Fatality. Oxi! Fatality. Por que Ué, Fatality? Vamos pegar aqui, ó. Eu próprio, você também. E a Fatality vem Não, reformulada, a Fatality... né? A Verdade, Fatality, né? a Fatality Acho ganhou. que não. Não, a Fatality Coloquei ganhou. no meme, coloquei no meme. Mas, ó, aqui agora a gente sobe. Que a Agropesca Jacaré já tá aqui. Vamos para Lutam para Vencer. O que é Lutam para Vencer? Aquele pessoal que, pô, tá 10 jogos ganham 2, 3, tá ligado? Quem se encaixaria nessa Lutam pra vencer? Mano, eu acho que quem se encaixa bastante... É pouco time que encaixam aqui, mas eu acho que a Sagaz vem aqui. A Super Sagaz? Sim, e eu provo, cara. Porque na minha ranked tem 2 pro lado da Sagaz que jogam duo que só perde pra mim. E eu fico jogando de sopa. Tacando spot debaixo da smoke, furando todas as smoke e mata. Bota aí. Então, Não pra tá mim, aparecendo tá pra aqui, mim. ó. É que tá bem escuro, mano.
Ah, tá escuro, é. Mano, Tô essa vendo, tá tô vendo, aqui. tô vendo. No meme, tá? Não vem. Ai, porque se chorar pra mim, eu vou xingar de volta. Quero nem saber. É brincadeira isso aqui, mano. Ó, É eu não tô brincadeira, mano. opinando, tá? Pra vocês não É chorar, velho. brincadeira, mano. Aí, beleza. Quem se encaixa aqui também na luta pra vencer, mano? Deixa eu pensar. Putz, tem muito time bom, né, cara? Pior que tem muito time bom, mano, que se encaixa aqui, mano. Sem meme, mano. Pô, Eu juro nem mesmo. vai. Nem fede, nem Esse cheira, vai. VCB tá muito bom, mano. Vai tá Não, muito mas bom tu esse subiu VCB, a mano. sagaz? Subi essa gás, mano. Subi essa Tá, gás. tá, tá. Aí, beleza. Vamos encaixar aqui nem fede nem cheira. O que é nem fede nem cheira? Aqueles aqui ganham 5, de 10 partidas ganham 5, tá ligado? Então ali no Ah, meio. fica ali na meiuca, É, aham. mano. Quem tá aqui? A Sagaz, a Fury Academy, a Hum. Peak, que agora não é mais Peak, né? É Elevate. Ou Não. é? É. Elevate era Ah, Pros é. Neto, virou Elevate. Peak, Elevate. O que é esse aqui? Los Grandes, não. MIBR Academy. É, Fatality falaram. aqui. Fatality aqui. Ó, vou só falar uma parada. Me falaram que a MIBR Academy tá jogando muita bola. É, mas tem que Que jogar no pode. camp, treino é Não. treino. Então, estão falando que eles estão treinando super bem, que o time deu uma evolução Sim, monstruosa. Alguns bons dias de T3 atrás, eu critiquei esse time. Eles jogaram super mal o VCB. sim, Mano, porém, falaram que eles estão vindo bem nos treinos. Então, eu boto fé. Quando o pessoal fala assim, eu boto fé. Então, sim. pode ser que esse time da MIBR aí, ó, Venha venha surpreender, né? diferente. Exatamente. Então, Hum. mano, um bom treino faz a diferença. Então, talvez faltava isso, um bom treino, né? É E que é eu, isso. é que eu realmente não sei, mano. Tipo assim, os caras é muito bom, o Aztecs ela é muito bom, mas tipo assim, Eu na, gosto muito na, do Aztecs. então, mas no campeonato não se provaram ainda, tá ligado? Esses É. times aqui que são pra se provar, mano. Aí a gente Ai, vem aqui em beleza. Amassam já, velho. Amassam, Massa. Red Candies tá legal, Ó, Stellai tá vindo forte também, mano. vamos só dar um salve aqui. Mano, ó, a Elevate, a Elevate contratou o time da Pugs Neto. Beleza. Certo, A MIBR Academy não teve reformulações em alguns times, né? certo. A Fatality, o Kramaric saiu e entrou o Luigi. Agropesca Jacaré, a gente ainda não tem informações concretas. Sim, Vai ter reformular porque o Luigi era da Agropesca Jacaré, o Dotê era da Agropesca Jacaré. Então, provavelmente vão ter mudanças ali. A Fatality é o Kramaric. A Elevate, Pugs Neto já tá aí 100%. Entrou o Nilo de sexto player. sim. MIBR Academy não teve reformulação. A PIC vão ter 6 players. O Toque, essa semana vai ser o coach da PIC. Infelizmente o Fiscão teve que sair Sim, por conta do momento do cenário, né? Foda você participar de um cenário que não te favorece. Uma org pra pique. Fury Academy não teve mudança. A Sagaz não teve mudança. A gente já ficou aqui especulando. O cenário em si especulou que a Sagaz iria mudar e realmente iria mudar. Só que mantiveram. Não entendi porra nenhuma. Stellai. Cara, a Stellai, o Pala foi pra Fúria, né? eu coloquei ele em Amassam, eu vou colocar isso como vencedor. Porque vai ter que Eles. mudar meio que o jeito de jogar. Porque o Pala é um leão nato, mano, jogando. É um Mano, ele leão tá. nato, ele é muito bom, Eu vou- delícia pra caralho. E o Zanatsu ele não também é tem medo. muito bom, mano. O Zanatsu também é outro cara que é um leão também, só que ele diferencia um pouco do Pala, porque é o seguinte. Eu acho. Também. Pode falar, Love, Porque eu perdão. acho o seguinte, mano, porque o estilo de jogo com o Pala ali, ele é muito sincronizado com o Zord. E pro Zanatsu conseguir essa sincronização, acho que desenvolve um pouquinho de tempo, mano. Uhum. Porque, literalmente, mano, o Pala e o Zord tinham as mentes ali meio que combinando, mano. Sim, Os dois são duo de equipe, assim, profissionais há muito tempo, mano, há anos, tá sim, ligado? sim. E o estilo do Ele, Pala de jogar, mano, é um estilo bem solto, assim. Ele é muito solto. e o Zanatsu, cara, esse Firepower, eu acho o Zanatsu cenário Sim, B. fácil. Firepower, ele é muito forte, ele é Fácil. muito bom, ele é muito bom. Só que, cara, eu não sinto ele tirando 100% do potencial dele competitivamente falando. Mano, E o estilo do Pala é um estilo mais, como você falou, mais solto. O Zanatsu, ele se contém muito.
Então, tipo, eu não sei até que ponto essa é uma combinação que vai dar certo. Então, também tô nessa brisa, igual a mesma brisa que você. Então, Pode falar, Alan. eu tô esperando que eles se dê muito bem, mano. Porque se eles se Sim. derem bem, mano, é um time que é pra ser vencedor, mano. Estelar tá Tá embaçadíssimo. Eu embaçado. vou falar, eu achava que eles iam vencer esse último VCB Sim, pela campanha que eles vêm período a período, split a split evoluindo como equipe, tá sim, ligado? Isso é muito foda. Literalmente, o time da Estelar é o time mais consistente do VCB, porque eles sempre estão ali. sim. Agora tá faltando quebrar esse espaço pra chegar em primeiro, E a né? Vamos ver. Stellar, mano, eu lembro que a primeira line deles, eles ficaram ali no lutão pra vencer, tá ligado? E Sim. os caras foram vice-campeões, Não, mano. botaram a Estelar lá pra baixo, É, bem lá pra mano. baixo mesmo, tá ligado? Eu lembro disso. Mas é isso, mano, quando É a gente isso. faz uma tier list, a gente não faz pra humilhar, eu particularmente, eu não tenho A essa visão de Agropesca eu fiz pra humilhar. humilhar mesmo, mano. Ah, eu não. Mano, eu nem faço. Isso aqui quem tá fazendo é o Love, só pra deixar claro. Eu nem gosto de fazer isso porque, cara, às vezes a gente faz um bagulho e quebra a cara e a rapaziada pega raiva, então eu prefiro nem fazer. Mano, porque, tipo assim, se a Agropesca entrar pra jogar, mano, de verdade, pelo que eu espero, eles vêm aqui pro nem fede nem cheira, velho. Mas, tipo Olha aí, ó, assim, uma evolução, né? uma evolução. Mas eu acho que pra ser vencedor ou amassa, ainda É, falta sair falta. A daqui, gente né? sabe que falta. A É. gente tem que ter a humildade de reconhecer que ali tem outros times que estão rendendo mais no momento. Mas olha só, e vamos continuar, Love. Então, o Zanatsu entra na Estelar, certo? Certo. E a Red Candy, FRZ entrou e Gabi X entrou. Sim. E o Drag Zika, que tava jogando pela Kitsune, que era analista ou assistente coach da Galores, saiu Entrou da como Galores, coach. virou player e agora é coach da Red Candy. Então, Sim. mano, meu Drag Zika é um moleque muito gente boa, mano. Ô Gosto moleque muito gente dele. boa, ele é muito foda. Eu Aqui gosto muito agora, dele. ó, presta atenção. A TBK agora vai entrar nesse nem fede nem cheira, mano. Você Perfeito. bota A fé? TBK também teve. Então, a TBK teve duas adições Sim, o fortes. Dutê Vini entrou Z e o Vinizinho. e do T, Então. mano. O time ficou. Pareceu lá o Tato com. Assim, ó. No É. vídeo. Caralho, Tato. Bota o bagulho aqui, mano. Aí, beleza. Mano, é um time que pode surpreender, mano. Esse time pode surpreender. Agora, mano, vem a grande Los Grandes, viado. Eu acho que a Los Grandes A vai vir super, sinistramente a diferente, super Los velho. Grandes, né? Super Los Grandes. Entrou MW na Los Grandes, mano. MW. Aí você MW. imagina, viado. Por exemplo, imagina a Los Grandes já tava bem formulado. Bonito o jogo. E com a FRZ, que também é um ótimo profissional lá das franquias e veio pro É. Brasil. Aí entra o MW, mano. O MW é o cara que todo mundo leva como inspiração do começo do jogo até pra cá. Como player, mano. O cara é simplesmente diferenciado e entrou junto com o É. QCK, mano. Se bater as ideias. Mano, esse time de Firepower aí, meu É filho, é o absurdo, time mano. mais É absurdo. sinistro que tem. É o time Eu que acho que tem a vai dar aura, bom. tá ligado? É o time da aura. Tem. Aqui O que dá agora, pra se fazer nesse time aí, dois duelistas, dá pra trazer o MW de muito, novo, dá pra fazer muita muito. coisa, mano. É meio flex, né? Então, mano, é um time Sim, pegado, é um time bem flex. Um time sim, bem flex. Então, aí a rapaziada que quer vencer desse time aqui vai ter que suar. Vai ter que suar mesmo. sim. Agora a gente pega o Corinthians, mano. Corinthians, eu acho que vem numa massa, porque o Corinthians vai manter. Ficar numa massa também, e eu acho que vai manter, mano. Por quê? Só te interrompendo, Love, não sei se foi semana passada, se eu não me engano, saiu aí nas notícias que o Corinthians estava com 2 meses de salário Sim, atrasado das suas lines de Valorant, etc. isso é E, muito cara, zoado. deu uma repercussão muito grande isso. O presidente lá fez uma live, cara, foi muito estranho. Foi uma das que eu vi na minha vida. Aí explicaram que era. Eu não entendi muito bem, também não quis buscar entender. Mas assim, é um time que é muito bom ali na estrutura. Assim, mas é foda quando tem essas coisinhas Desanimam que os players, né? influenciam, Desanimam os players. influenciam. E outra, mano. Eu que sou Oi. clubista, mano. Eu sou santista, mano. Os caras não tem nem dinheiro pra pagar estádio. Fica pedindo pra torcedor. Imagina, farpo mesmo. Não, aí é Imagina. foda. Tô Tem brincando, que galera. pagar, mano. Tem que Tô pagar, tem que brincando. pagar.
É pagar. realmente uma situação que complica muito, mano. É Ainda porque mais pra quem é. afeta, né, mano? Então, mano. Ainda mais pros moleques ali que estão, pô, 2 meses treinando e dois É, meses sem receber, mano. É foi a triste, velho. especulação, né? Mas Sim, pelo que depois falaram, não era exatamente 2 meses. É que eles têm o salário mais o salário sim, deles são compostos pelo salário, a parada que você tá ali, a tua força de trabalho, sim. mais o direito de imagem. Então eles recebem dois salários que viram um, né? Então acho que eles não receberam ali Alguma o, coisa, né? a, a Cara, questão de eu direito de imagem, realmente não mas enfim. sei. É, E o que foi vazado, foi vazado. Se eles explicaram é. corretamente, perdão aí, não tô sabendo. Enfim, vamos É pro isso. próximo aqui. A 2G, mano. A 2G. Time chato, time chato, Então, time é um chato. time que sabe jogar muito bem punindo Time e chato. contra o erro dos outros, mano. E eu acho que se eles mantiveram o nível de evolução, eles vêm até pra vencedores, mano. Mas eu Eu, não quero eu, arriscar, eu quero deixar eles no amassam, mano. eu vou ser honesto, assim, minha humilde sinceridade. Cara, o Base anda Sim. muito nesse time. A gente sabe que o nosso menino Base que subiu pra poderosa Pantera. E o Então, Lux também tá, mano. Mas o Lux tá ali. eu acho que ele vem e ele retorna pro time, eu acho que é o duelista, né? Mas ele pode fazer essa função de flex também, que ele já fez essa função de flex. Mas, cara, eu acho que o processo do time da 2G com base, que é um plano de jogo, por ele realmente ser flex, assim, 100% flex, Sim. e eu acho que ali na adaptação do flex vai ser outro. Não, eu acho que é muito insano, eu acho ele muito monstro. Mas a gente precisa, minha opinião, a gente precisa ver. Eu boto essa 2G como um time insano. Eu acho muito foda como eles jogam Valorant também. Mas a troca, na minha opinião, ela falando coletivamente, né, de plano de jogo, eu sinto que eles vão ter que mudar um pouco, tá, né? Mas também não é nada impossível, entendeu? E de novo, o Basic tava desbalanceando Sim. bastante o jogo. E agora a gente vem E é isso. pra diretoria, mano. Sabe quem que é a diretoria? Diretoria sei. É o time Eu coloco em do. vencedor, mano. O DGzinho é um super time, né? É um outro time que É, tem a aura igual a da Los Grandes, mano. Mesma então, é coisa. o, é o Manchester City, né? Esse aí, é o Sim. Manchester City. Tem o Guardiola, tem o De Bruyne, pô, timaço. Mano, mas. Assim, é um time que tem um core, o core ali que se conhece, o pessoal se conhece, joga junto e Sim. tal. Mas, cara, eles vão ter que se provar, né? Porque a gente sabe que o jogo de franquia é um e o VCB é outro. Eles estarem acostumados com aquele jogo ali é um, o VCB é duro. É que se a gente E. levar em comparação ao nível de competição, é totalmente diferente, porque na É, franquia você já vem baseado com um estilo de jogo diferente, um estilo de jogo mais poder, magia, essas coisas, que a é, Corinthians faz muito bem, que a sim, Corinthians faz muito bem. E a gente pegar aqui do VCB, realmente, quem tem muita mira, tipo Pala, Basic, desbalanceia o time, mano. Só que esse sim, time Los Grandes e diretoria tem, sei lá, dois, três players que desbalanceiam o game, tá ligado? Por causa da mira, mano. E realmente, eu acho que o que mais vai diferenciar entre o Los Grandes e a diretoria vai ser quem faz a melhor, por exemplo, combo de skills, melhor exec, essas coisas, mano. sim. E eu acho que E isso a vai ser o gente. diferencial. Ainda mais E porque a Los aquilo. Grandes tem dois coaches de nome, mano. Que é o Koi, que foi É, por anos da Fúria, e o Bazooka, que é campeão mundial, mano. é diferente. E O já. Peu também. O Peu também é insano, né? Foi Sim. bicampeão aí do. Acho que é trio, bicampeão do. Bem forte pro Assim, VCB, mano. Assim, o time da Los Grandes, ele começou esse primeiro split perdendo. Esse time é ilusão. E terminou o campeonato sendo campeão. O time da diretoria tem essa XP para todo começo de time existe o fator sinergia, o fator confiança. Um tem que acreditar no outro, tem a questão da discordância, né? Que você veio com a crença, o outro tem outra crença. Até se alinharem as ideias, demanda um tempo. Então, cara, é um time no papel tão bom quanto o time da Los Grandes. Sim. Então é aquilo. Mas a gente volta a dizer, cara, no nível alto de jogo, no nível que a gente fala
cara, esses caras estão lutando pelo ascenso, para conseguir uma vaga para as franquias. Porque esses times, os times que estão do Amazon para cima, são projetos literalmente voltados para conquistar essa vaga. Tirando a 2G ali, o restante todo mundo faz projetos para isso. Sim. Não para ser necessariamente campeão ou se manter no VCB. As estruturas que estão por trás desses times é exatamente para esse motivo. E isso é um negócio, é um fato. Então, cara, a diretoria nesse momento, pelo que a gente sabe, é um time que não tem organização. Então, quando você não tem organização, você fica ali, além de pensar no tático, fica pensando em mandar media kit, negociar. Então, o foco deles não tá somente em jogar nesse primeiro momento. Então, você pega esse fato deles não estarem nesse primeiro momento focados 100% no jogo, mais o time sendo montado agora, pode ser algo que pode impactar referência na frente deles. Sim. Então é isso. Mas, cara, no papel é um super time. Entendeu? Um super time. E, cara, quando a gente fala de VCB também, e é uma coisa que a comunidade ela não consegue entender, é que, cara, quanto maior a estrutura tu recebe, seja da organização pressão, né? ou até... Cara, é muito mais fácil você conseguir desempenhar bem. Pô, você vai pegar, com todo respeito, você vai pegar a Agropesca, que tá aí um bom tempo sem organização. Quem a Totali ano passado apadrinhou a Agropesca, né? E eles mandaram bem. Então, tipo assim, cara, existe uma diferença. A gente sabe, Love. A gente sabe que existe uma diferença. Uma coisa é você, Red Candies, Estelar, Corinthians, 2G, Los Grandes, Fury Academy, MBR Academy. Tipo assim, os caras estão dentro de um office, de uma GH, jogando junto, com salário em dia, com psicólogo, fisioterapeuta, papapá, massagista, caralho, a 4. Só a tendência é que eles performem bem. Agora você vê, tem time aí que o cara trabalha, tem time aí que o cara estuda, tem time aí que não tem salário, tem time aí que com ajuda de custo, tem time que não ganha nada. Então, cara, aí a gente vai comparar o time da Los Grandes, que já é um super time, com tanto de jogador quanto de staff, mais toda a estrutura que eles têm, com a Agropesca, é justo? Não é justo. Tá entendendo? Então, se a gente tivesse um VCB, onde todo mundo tivesse organização, igual era antigamente, todo mundo tendo estrutura, aí a gente ia falar assim, ó, eu sinceramente, eu ia fazer uma tier list e ia dizer, ó, esse time aqui. Mas não é justo. Aí eu coloco os caras lá embaixo, tá ligado? Ó, por exemplo, nem fede nem cheira. Cara, entendeu? Fica difícil julgar, porque existe um desbalanceamento natural no quesito de estrutura. Então é isso, mano. Mano, mas se não fosse por estrutura, se fosse todo mundo desempenho igual, mano, não ia ser nem Agropesca, mano. Não, ia ser o couro, eu ia mudar pra cá assim, ó. Exatamente. A gente ia ver o couro comendo mesmo. Ia ser pegado pra caramba. A gente ia ver a Fury Academy chegando no terceiro, quarto. Então, assim, é foda, mano. É foda, é bem pegado isso. Então, cara, eu espero, assim, de verdade, que os times ainda... a gente tem 3 times aqui, vamos dizer 2, porque a probabilidade de seguir uma org é muito grande. Então, eu espero de verdade que tanto a Agropesca quanto a PIC consigam uma organização para conseguir ali dar o mínimo de estrutura possível para eles conseguirem performar. Porque, cara, é foda jogar o campeonato oficial sem organização, sem o salário, sem nada, né? Sim. E é isso, mano. Quem sabe aí 2026 a Loud não entra, né? A Loud não entra no Academy. Ia ser maneiro, né? Mano, tá faltando a Loud nesse Academy, sem brincadeira, mano. Falta essa Loud. Mano, falta, velho. Falta pra ter aquela rivalidade com a Los Grandes, mano, que todo mano, mundo falta. Eu queria muito ver a Loud no Academy. Tem que ser a Loud pega a diretoria? Acabou. Mas aí não ia ser Academy. Eu acho que a Loud tinha que entrar e montar um time do zero pra 2026. Um time do zero. Pegar umas promessas, entendeu? E fazer um time Academy. Talvez colocar um jogador mais experiente. Então. Sim. E, cara, é isso. É isso que eu espero aí do cenário. Espero que outras organizações entrem. Lembrando, acho que é puramente
entretenimento. A gente não tá aqui pra ser analista de Twitter e falar esse aqui é melhor, esse aqui é pior, a gente tá só Só você entrando aqui olhar no aqui mérito do conteúdo. o nome dos ranking, mano. Agropesca Jacaré como Mano, ranking. por favor. Loud, Joãozinho, Bigu, Snu, Furk, Trolano e Antunes. Cara, mano, eu tenho certeza que esse time aí ia tá na Agropesca, mano. Certeza, velho. Imagina o Joãozinho. Pô. E, mano, Joãozinho é... Ah, tô ligado. e seria muito Cara, legal se fosse presencial, não mano. meme, não meme. Cara, sabe que é uma coisa? As organizações, elas podiam de fato, por exemplo, os caras podiam pegar uma vaga aí, uma organização, sei lá, Hero Base, vou chutar. Sim. Hero Base podia pegar uma vaga do VCB e colocar um streamer muito famoso. Mano, a Cube, lá da Sentinels, que é a Line Academy da Sentinels, o Tens tá jogando o Challenge NA fazendo live, pô. Isso é maneiro pra caramba. Uma coisa que a gente... Podia ter isso, cara. Ia ser muito foda. Na fenda dos streamers, mano, o Nu vivia enchendo nossa mente. Gente, a gente passar por VCB, não sei o que lá, eu faço a Loud não, a gente pra gente fazer um entretenimento lá no VCB, pelo menos um splitzinho. E o Nu ficava com essa ideia na cabeça, mano. Mas é uma ideia... Mano, a gente tem que falar uma verdade. O Nu que revolucionou a questão do conteúdo aí pra todos, na minha opinião. Né? Porque ele é pioneiro, entendeu? Não se fazia conteúdo nesse naipe que ele fez. Aí todo mundo foi... Porque era assim, vamos fazer uma live mais séria, tipo, mais profissional, voltado pra jogo tático. Ele começou a brincar demais e ele fez uma... Ele é visionário. Essa visão dele lá na fenda dos streams, olha quem tá fazendo. A Sentinels, com Tens. Entendeu? Então, cara, tá aí um caminho, pô. Pô, a Loud, ela pode fazer uma Line Academy com influencer, por exemplo, coreano. Por que não bota o coreano aí, já que ele é o pica de mel? Bota ele pra ser um controlador do time IGL, pega mais um cara ali com experiência, bota 3 moleque pra ali que tá ali aprendendo a jogar e vai se desenvolvendo, e mete um time Academy e vai ser pica. Vai ser pica. É que em time Academy é relativamente mais de boa fazer isso, porque não tem a pressão. Mas todo mundo que tá disputando o VCB agora, de Academy ou não. Vamos ser sinceros. Enfim, é isso, hein, Pizão? É isso, obrigado aí quem colou. Quem quiser curtir aí, ó, seguir nas redes sociais. O Casters. Por favor. Nossa... É isso. Então a gente termina por hoje. Tinha que pôr a Loud God pra jogar, pra ele aprender. Porra, ia ser maneiro. Ô, Loud God, deixa eu te ensinar Valorant, por favor. Ele tinha que deixar eu ensinar ele Valorant, ele vai aprender rapidinho. Marca o Jean e fala isso. Eu te... Uma semana no máximo tu vai entender Valorant. Vai jogar Valorant, vai dar na cara de todo mundo. Aí tu vai poder postar assim no Twitter. Eu sou brabo no Valorant. Não, Love? Ia ser engraçado. Até semana que vem, valeu. Foi isso, a tier list foi meramente brincadeira. Claramente que tem um fundinho de verdade ali, mas não levem pro coração. Se eu coloquei no Agropesca Jacaré, tudo bem. É só você melhorar que você não fica no Agropesca Jacaré. Já começa aí. Enfim, voltando ao tema de League of Legends, hoje a gente tem um convidado especial, que é o Dinas. E o nosso coach, Coelho, que é um extremamente profissional e dá aula, tá? No Academy Online aqui da Totale. E também com umas faculdades aqui de Mogi das Cruzes, que ele tá dando aula e que vem se desempenhando muito bem em campeonatos. E vamos chamar ele pra conversa, galera? Deixa eu chamar ele aqui. Opa, Dina, o Coelho, tá aí? Ô, Coelho. Nossa, oi, lindo. Como é que você tá hoje, mano? Quanto tempo? Então, né, mano? Nem parece que eu te vi semana passada. Pô, que é isso, né, mano? Não dá. Como vai o Santos, mano? O Santos vai de mal a pior, mano. Vamos pular o assunto, então. Pra não ficar... Vou pular o assunto pra não ficar parado pra ti. Bom, guys, vamos começar aqui com os campeonatos pra citar, né? E aí, queria até apresentar, já aproveitando já o conhecimento do Matheus Dinas, grande jogador, a gente já foi companheiro de elenco. Adoro muito esse cara, dê uma olhada nas redes sociais deles que a gente deixou por aí. Vai postar mais conteúdinho, né, pra galera acompanhar, Matheus. Mas diz aí, como é que foi esse campeonato pra ti, cara? Esse campeonato de CLOC,
Acho que é a segunda vez que tu participas, né? E o time tá invicto, né? O grande Colmeia Sports Club, né? Comenta aí um pouquinho pra gente. Cara, eu tô atualmente no time Colmeia. A gente tava no. A gente jogou antes de tudo a Liga Galáctica, sabe? Time novo, sabe? Elenco novo, todo mundo se conhecendo e tal. E a Liga Salve, e salve. antes de jogar o CLOC, a gente jogou a Liga Galáctica pra se conhecer. E se desse certo, a gente ia pra esse CLOL, né? E como deu tudo certo, a gente veio aqui pra copar esse CLOL, né, cara? Tipo, Hum. achei os times até times bons, sabe, Sim. confortáveis. E eu acho que vai dar muito jogo. Se não der jogo, vai servir muito de aprendizado pra nós, sabe? Porque, como eu falei, é time novo e nunca jogaram T3, pra tu ter ideia. E o Legal, pessoal legal. se adaptou muito bem, sabe? Sim. Gostaram e estamos nesse trabalho. Eu achei Ei, legal quero desse. Oi, aprender a diz aí, jogar Lucas. LOL. Ô, Coelho, se uma pessoa quer aprender a jogar LOL, qual que é a melhor dica que você dá pra ela? Cara, eu falo assim, segue o Dino nas redes sociais, mas se você quiser ser Muito muito bom. bom mesmo, Totally Academy, Totally Talent, Cruz, Universitários, a gente tá em todo lugar, a gente vai dominar o Brasil, tá? Calma, é só ter calma. Só ter calma, é só o início. Só o início. Mas a gente já tem aluno novo, tá? Se você tá querendo, cuidado, as vagas vão preencher, vai ter aluno novo no League of Legends, tá bom? Mas o que eu ia te Coisa perguntar, boa. Edinas, é que eu tava vendo esse campeonato, tem uma mistura. Por exemplo, o Robin tá nas Champs, né? O Robin tá nas Champs, o Paraíba tava na Moon Wolves, e eu percebi que tem muita mescla entre jogadores veteranos e jogadores novos. Mas pelo que eu vi, assim, comparando no ponto de vista da colmeia, parece que não deu trabalho. Tu viu que, tipo, mesmo tendo essa variação, assim, de jogadores, até pro scout deve ter sido difícil. Eu acho que vocês nem sentiram a pressão tendo dois estreantes, né? Podemos dizer assim, então. Cara, eu vou te falar, na CLOL, na Liga GG, não teve essa pressão, mas na Liga Galáctica foi uma caminhada. Foi uma Ah. caminhada, sabe? Foi algo bem complexo, bem demorado, sabe? Porque pegar da E é Fearless lá, planta. né? É Fearless lá, Oi? né? Lá É é Fearless, né? fillers. É fillers. E, pô, pegar da planta o pessoal é bem difícil, sabe? Até porque a gente tinha uma pool muito solo kill, né? Exemplo, o nosso jungle só joga de tanque. É muito bom pra gente, só que ele não tinha a visão de jogar com outros bonecos de carry e ele era muito linear nas suas ações, entende? Aham. Ele não se adaptava muito bem, mas agora ele é um dos caras mais inteligentes que a gente tem. E nosso sup, ele era, pra tu ter ideia, mono Soraka, top 1 Soraka do mundo. E Jesus. agora tá aí, destruindo de Rakan, destruindo de Thresh, Alistar, Nautilus. Pior, é verdade, eu não lembro você jogando de pior, nem no review que a gente teve aqui, o Dina já participou de algum projeto com a gente, assim, eu achei legal, bacana isso daí. E aí, cara, o que que a gente vai guardar algumas situações, mas eu achei legal, Lovex, essa situação que o Dinas falou, que tudo é um processo, né? Todo Sim. mundo já jogou aqui, e observar que tudo é um processo, eu acho, por exemplo, tem jogador, o cara era mono Soraka, mono Maguinho, tipo assim, quase Campeões. não. E aí tem outro que é mono tanque, e aí tu vê que os times se moldaram, eu acho legal o projeto da Colmeia. Achei bacana. E aí agora é o quê? Playoffs? Ou já tá nos playoffs? Tá rolando? Bom, a gente tá na tabela, né? Tá de pontos ainda. E ainda tem uma caminhada pra frente, sabe? Boto fé. Que eu lembro e mesmo se a gente tivesse nos playoffs, eu não falaria. Nosso coach tem uma regra do tipo, mesmo que a gente esteja no playoff, não vai. Ele quer que todos se esforcem, mesmo estando no playoff, sabe? Ele quer, tipo, copar tudo, ganhar tudo. E a gente tá bem ansioso, sabe? E acho que sim, vai dar tudo certo. E que não vamos ter muita dificuldade agora nessa série de pontos, sabe? Nessa fase de pontos. Ela tá confiante, galera. Então fica acompanhando aí. Se ela ou você, já sabe, né? Já tá ligado nesse canal, Porto, que é o time invicto. Eu pensei que já tinha acabado porque vocês adiantaram muitos jogos, né? Vocês são o único time que já fez todos os 6 jogos. Eu não sei se tem mais, se tem menos. Então, Vamos. eu gosto muito dessa parte da Liga GG, que eles são muito abertos com horários, sabe? Data e tal. Porque você não tem muito aquela liberdade de hora e tempo, Sim. sabe? É algo muito que tem que ser. E é muito bom, tipo, a gente poder adiantar jogos ou adiar, sabe?
Acho que foi uma. A galera reclama muito, o Lovex tá aqui, ele fala muito do Premiere, né? Que o Premiere. Cara, eles têm que jogar. É que nem Clash. É tipo fim de semana. Aí tu me confirma, Lovex. É um mapa no sábado, outro no domingo? Como é? Não, são um mapa por semana. Mas que dia? Sábado e Que domingo. horário? Sábado e domingo. Ah, nossa, deixa eu ver. Na É muito. realidade, E eu à acho que é noite, né? sexta e sábado. É, eu lembro. É legal que o Dinas falou assim do horário. Vamos falar pro CLOA, cara. Eu acho que o CLOA rapidinho, só pra gente repassar pra galera, ainda não saíram as brackets, né? Mas terminou assim. E aí eu vou te perguntar, aproveitando que eu tenho um entrevistado hoje, mano, desses times ou não? Chegou a treinar, Matheus, com algum desses? Pra gente ter um parâmetro de horário. Ah, com. Ó, a gente Cara, tem Rise, Lotus, Fúria, LFO, né, que é o Look Forge, Sim, Vasco, Lois, o Splash. tô vendo, tô e vendo. RMD. Cara, eu vou ser bem sincero, sabe? Em questão de lembrar de time, lembrar Aham, desses nomes, eu sou muito fraco. Mas eu acredito que não. Talvez quando a gente tava na Liga Galáctica a gente tenha treinado contra eles. Porque legal, legal. a gente tava pegando muito contato, sabe? E treinando com pessoas mais fortes, mas a gente viu que não tava muito produtivo. Sim. Tinha pessoas na planta, né? Meio experiência. Então a gente pegou mais uma série B, série C e foi evoluindo. Eu tô te Mas, perguntando isso, eu não sei se tu viu no Twitter. No Twitter não, no último playoff da Pain Loud, né? Eles sim. têm um corte que é ele, o Sami, o Talkers, o Sami, o Revolta e o Saci. Eu até mostrei, botei nos grupos dos universitários, que a qualidade dos treinos, tipo, a gente sempre tem não sei se é pro Valorant também, mas a nossa métrica, assim, a gente tem desde o Peter Dunn, né, de uma galera assim, é que o que a gente joga no treino deveria ser replicado para os campeonatos. E aí vem uma frase que o Revolta fala, cara, eu assisti 6 campeonatos. Seis times jogando. Desses 3 screens, eu tenho certeza absoluta que tudo que eles fizeram ali não consegue ser replicável para campeonato. Aí eu tava te perguntando que, no teu espectro, como tem sido os treinos do Tier 3, tá ligado? Como é que tem, se tem sido coisas que vocês têm treinado. Não precisa falar de metodologia do teu coach, que é a estratégia dele, ou tipo assim. Mas o que eu queria te ouvir é como que eu tô longe, né? Dos treinos de forma geral. Ah, sim. Os treinos do TT sempre foi muito sobre adaptação, sabe? Desde o começo. Sempre foi muito mais caóticos, porque, querendo ou não, nosso time tem um objetivo, como, sei lá, tentar, sei lá, treinar com essa comp, fazer certa coisa, e às vezes de ganhar o game. Ele tá com o objetivo de treinar uma fight dragão, treinar uma luta Herald, sabe? Treinar lane phase, e não tão assim, sabe? Não tão juntos, meio que vira uma várzea, né? Enquanto Sim, um quer uma coisa, que é algo que leva à vitória, o outro só quer fazer uma função, do tipo pegar alma, ou lutar bem o dragão, ou pegar flanco. Porque, querendo ou não, as metodologias, eu quero entrar nessa metodologia aí, dos coaches, às vezes não é a mesma, entende? Já tem times que o cara só falou, tá, eu só quero que vocês farmem até os 15 minutos e lutem e tentem pegar flanco. Entende? Uhum. Isso que dá uma dificuldade na réplica. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado, sabe? Você não sabe o que o time do outro lado quer. Se eles querem ganhar, se eles querem só, sei lá, ter um objetivo de levar a torre, ou treinar comp, ou testar champion, ou testar do bot, sabe? Mas com o nosso time, a gente entrou no consenso de treinar algum tipo de comp por hora, sabe? Algo mais prático pra gente tentar ganhar esse CLOC e tá desenvolvendo bastante, sabe? Nosso tipo de jogabilidade e a gente consegue replicar, pelo menos a maior parte, no muito certo até agora, mas é aquilo, né? Vai ver de cada coach do qual é o seu objetivo. sim. Legal, legal, legal. Cara, e aí eu acho legal, tipo, eu acho interessante a gente comentar assim, pô, até me permitindo aqui, galera, um pouquinho ser mais aberto com vocês, pra vocês entenderem que o Tier 3 ele é muito bom. Tipo, ninguém, eu acho que todo mundo jogou aqui, mas pra galera entender e até cobrar da profissionalismo, né? Por muito tempo, a gente tem cobrado há um tempo, muito no Valorant pelo início dos programas, mas agora cobrar um pouquinho do LoL, muito por causa do caso Bodin, né? Que aconteceu durante o ano já.
que era cobrar um pouquinho mais de profissionalismo. Eu acho que a Steph hoje ela precisa melhorar os seus parâmetros, eu acho, em metodologia de treino. E eu sei que é difícil, tá, galera? É diferente de, não sei se vocês sabem, né, a CBF, para ver, né, eu queria ser jogador de treinar futebol. Eu vou falar só pra gente ter noção. São, sem sacanagem, para você ser treinador de futebol hoje, você tem que pagar uma mensalidade de 7 salários mínimos. Então, tipo assim, pra quem quer treinar, tu imagina pra quem não tem, quem sempre quis ser jogador, coach de futebol ou treinar, você tirar 7 salários mínimos, imagine um jogador de LoL que rala pra comprar um PC, né? Sim. Então, é interessante, mas pra gente estudar, tem muitas metodologias aí. Se você quiser aprender num preço acessível, você já sabe. Não vou nem falar mais nada, né? Você já sabe para onde você tem que ir, aprender com o jogador, tanto sobre o jogador, sobre coaching staff, aprender sobre ética de trabalho e assim por diante. É o Totem, tá? É o Totem, vou falar. Vamos seguir, cara. Bota no Instagram lá, meu grande produtor, Gabriel Lovex. A gente teve também já alguns seeds saindo na Empoliga, guys, que é o time da Fúria, que é o time que era a grande Fúria, né, na Empoliga, diferente da Liga GG. Era um time que estava dominando todo mundo e dominou a Los Grandes também. Se acendeu um pouquinho na Liga GG, se a gente for tomar como parâmetro, mas principalmente lá. Então foi um jogo apertado, diferente dos outros jogos que a gente viu na semana passada. Cara, a gente chegou a comentar um pouco sobre a Fúria, eu acho que tá no caminho certo, é o time que tem mais produzido, cara, de verdade, é o time que tem mais competido, pra ser sincero. É o time que alterou o Valorant, alterou no League of Legends, tem 2 times, não sei se tu sabe, Dinas, mas tem 2 times Academies, o grande Dina, o Medina, Erinhas pela Empoliga, então é um jogo, a grande promessa do cenário, podemos dizer assim, que tá... vamos falar, a gente vai falar sim. Já tá aqui no meu ponto. A gente vai falar sobre esses jogos. Então eu acho legal a Fúria estar num destaque bacana no estado, tanto que não era um time que estava crescendo, mas agora já tá indo termina finalista da Dudu, né? Sim. Mas vambora. Os grandes que também não tem, tá se crescendo ainda no cenário. No Qualify, eu acho que é o que a galera também deve estar atrás, pode botar no Gamers Club lá. Cara, jogos assim, pra comentar e aí já te dando uma informação, Dinas, de primeira mão, a Moonwolves que tá ali, né? A gente tem a Moonwolves, ela tava jogando nesse fim de semana, fez o Qualify, era o time do Paraíba, né? Era o time do Paraíba e ele foi cortado. Ele já não tá, eles já estão atrás de um suporte pra trocar essa line aí pra Série C. Estão atrás de um suporte, é a informação que a gente tem. A gente tem também a história do Exodia, né? Times interessantes que a gente estava falando. Capim, time muito legal, time bacana. Ali, aquele o Driven, eu não lembro quem tá nesse time, mas ficaram só os cabeças de chave mesmo, que a gente não esperava que esses cabeças iam entrar. Tirando o time do Exodia, né, galera? Sim. O time do Exodia que é o grande time da INTZ, mas se a Champions fosse cair na primeira, a Champions que montou um time que basicamente com Genos, Cecil, time grande, time forte, saiu logo na primeira rodada pro Capim. O Exodia a gente pensou que ia durar um pouquinho mais, né? Mas Sendo também segundo. caiu pro time do Sorreto. Tá, então vai ser interessante a gente ver que pelo menos a gente tá vendo uma renovação do cenário, além da produção de conteúdo. Mas o que a gente pode dizer é que esse time do Sorreto tá Exodia, o time teve jogo televisionado, os outros, lembrando, a Gamers Club não televisioniza, eu acho que tá certo o verbo. A gente não tem os jogos acessos, né, pra ficar vendo, mas a gente espera que dê tudo certo, a gente espera uma renovação do cenário muito boa. Por quê? A primeira safra que a gente tem dos times do Qualify é o time da IDL, o time que formou o brand com a Kabum, né? Que ganhou o Qualify ano passado, que também teve polêmica, e o outro time é o time da Rise, que nem os playoffs está disputando. O playoff do circuitão é IDL, que é um time com a Kabum, né? Então a gente não pode dizer que é lá que ela tem a Red Kennedy, tem Los Grandes, que a gente já viu também 3 mais 1. E Stellai. E Estelar, então a gente quer ver uma renovação do cenário. Eu acho interessante ter nomes como Sorreto, né? Nada contra o Exodia, tá, gente? Mas, tipo, ver mais ou menos esse padrão. Até te perguntar, Lovex, o que que tu acha, pensando, tu que já participou de Premier, e até o Dinas que já participou de um Qualify comigo,
queria perguntar pra vocês que se vocês acham os formatos democráticos, podemos dizer assim, o que é que vocês sugeriam? Você tá com vocês têm carta aberta para falar se vocês acham tanto o formato do Qualify pro LoL quanto o formato da Premier, se eles são acessíveis, podemos dizer assim. Começar com Eu acho que o do Valorant é muito enrolado, mano. Porque, tipo assim, você joga. Do Valorant é perfeito, na real, porque você joga contra todos e todos os mapas, tá ligado? Vai rotacionando ali. Tipo, uma semana você joga um mapa com 2 times diferentes. Na outra semana você joga outro mapa com outros 2 times diferentes. Então, literalmente, vai vencer quem é melhor em cada mapa, tá ligado? E tem times que são muito bons em todos os mapas. Que é o caso da Atlanta, que tá lá em primeiro. Só que, mano, eu sou muito a favor do formato suíço. Perdeu rala, mano. Eu adoro esse formato, mano. Porque é totalmente. Tem mais importância a derrota, tá ligado? Lógico que você não sabe o que é democracia? Sim, Henris. E eu não falo certas coisas aqui porque a live não é minha, mano. Senão eu falava. Olha, mano. Botando pro foco aqui, eu acho isso, velho. expõe ele, Henry, expõe aí. Aproveita, aproveita. Aproveita que o chefe dele tá vendo. E tu, Dinos, o que é que tu acha dos Qualifies? Eu acho que já tem 2 anos de Qualifies, né? Teve, 2 anos. São 4 campeonatos, tá, gente? Eu acho que são duas vagas, né? Por fase de pontos, é uma somatória. E o que é que tu tem achado? Porque antes eu acho que a gente é quase da mesma idade. Eu acho que se a gente não fosse escaltado por alguém, difícil. Mas aí eu queria ouvir de ti, que deve ter participado do ano passado e tá vendo esse agora. O que é que tu tem achado da inauguração já e consolidação desse formato? Cara, eu achei muito, muito legal o sistema dele, sabe? Porque meio que abre umas portas para quem quer subir para Academy, sabe? Para quem quer ter uma oportunidade mais forte do que só ter visibilidade, sabe? Sim. Você só isso subir pro T2 sem depender de um scout, como você falou. Então, Uhum. eu acho que com isso muitos novos talentos vão aparecer, sabe? Muito, muito time, mesmo sem apoio, vai conseguir se destacar, não vai tipo de propaganda e tal, para os novos jogadores se destacarem e talvez até subir pro T1. Certo. Eu prefiro muito se qualify do que esse tipo de campeonato que você tem jogador. Então eu curti, sabe, 2 anos e tal. Eu só acho que tem que ter mais. Só tem que ter mais conteúdo, sabe, entre os jogadores se distribuir, o pessoal que mesmo não passou, para ter uma competição maior. Para quando o pessoal já subir preparado pro Academy. Entende? Sim. Entendo, entendo. Eu não sei como é no CS, né? Mas eu acho que se fosse um campeonato talvez mais longo. Mas eu acho que também se a gente. Porque o Lovex ele pode falar, no Premiere é muito fácil tu ter. Porque como tu não tem regulamento, podemos dizer assim, os jogadores eles trocam de clube no meio do campeonato, né? Eu acho que se a gente tivesse um campeonato mais longo, no Valorant isso já acontece. No LoL ia acontecer com muita mais frequência, assim. Então, eu acho que a sugestão é fazer um campeonato mais longo e, por exemplo, a Exodia, a IDL, eu acho que não deveria participar, sabe? Eu acho que tá tirando vaga de algum, numa situação melhor, né? Mas é a minha opinião, assim, ainda não parei, tô longe disso, sou só treinador. Não sei, os dois se jogaram, assim, de fato, por muito mais tempo que eu. Vamos lá, Dinas, pro que tu queria. Vamos falar de. Tu começa só pelo o da Pen Loud, em vez da Fúria? Da Começo. PEN É, Lounge, porque foi o primeiro do dia. Foi o primeiro, né? Foi no sábado. E a gente vai sim. comentar e eu queria te ouvir, cara, principalmente na perspectiva do mid. Porque pelo draft pra mid é quase que nem a The Carry. É muito reduzido, né, velho? Tipo, Sim. então. Eu vejo o Roamer, por exemplo. O Roamer ele fez 3 bonecos, né? Ele fez um tanque. Ele fez de lead, né? Que é o Sim. Jace. E ele fez. Eu acho que ele fez Eu acho que ele não. Eu não lembro do mago que ele fez. Ele fez N também. Ele fez Playmaker. Então, tipo assim. Falando já, entrando no assunto Pen e Loud, tu pode falar a tua opinião sobre os dois times como tem visto, mas principalmente como tem sido, e até dar uma dica pra galera que tem que jogar um filler draft diferente. Pô, pra quem tá acostumado a jogar de Control Mage, se a gente pegar o ano passado como parâmetro, era o quê? Ruei, Azir, e eu acho que era isso, mano. Esse boneco, né? Rui, Aziz, Pode deixar Victor, tocando aí, Lovex. cara, Meu Deus, olha o draft, guys. Tipo, eu
eu gosto muito dos jogos do Roman. E eu adoro essa série de Pain vs Loud, aquele clássico gigante. E com esse formato de Fearless Draft, eu acho que a Pain sobressaiu muito na frente da Loud. Porque a Loud ela tem uma base muito sólida, sabe? Bota o channel de Control Mage, bota o robô de carry. E fica por isso mesmo, né? É. Joga pro top. Só que a PEN, ela é muito mais flexível, sabe? Ela tem uma pool muito mais abrangente. Como o Romer jogando de tanto quanto o Mage, quanto Lenny King, quanto o Player Make, tudo, sabe? Como side laner. Ele Sim. joga muito gigantesca. O nosso querido Titã tem um jogo muito versátil, muito mais pra si, pode jogar até sozinho. E o Carioca? Fala do Carioca. Eu gosto muito mais do Carioca de uma forma mais comunicativa e, e ele é um cara muito, muito, muito inteligente em coordenar a equipe, sabe? Certo. Ele teve de carry, que ele, pô, amassou e tal, mas eu gosto muito do jeito que ele joga com o time. Certo. Do jeito inteiro. E de como ele tem que. De como ele sabe onde tá, o que fazer. O Curi é um cara muito playmaker de todas as formas. Disso no suporte. E o Ryze é aquele top sólido, né, cara? Muito bom mecanicamente. Já Esse jogo aí foi muita arrasta. foi, Muita né? arrasta mesmo. E eu acho que ele deu uma chutada no começo. Porque se você Que ver aquela ward pegou duas vezes, aquela velho. ward. Aquela ward na Não, pixel não, top, não ele pegou errou. certo, mano. Eu Cara, acho, eu acho legal desse time da PEN que, tipo, esse time da PEN, eu acho que ele é meio contra todos os fatores que a gente tem sobre o ideal de time, né? Se a gente. Sim. Associando até com o Valorant, né? Que o Valorant tá fazendo a internalização do time, né? E todo mundo, eu acho que todo mundo é contra a internalização de time. Eu não tô dizendo que tá certo ou errado, né? Mas, por exemplo, tu tem basicamente um Titã que é o formato de shot caller que é no AD Carry, a gente sabe os problemas que a gente vê em ter um AD que comunica, né? Ter basicamente Então, eu não acho que o são. errado dessa parte é porque é o seguinte: no LoL, Fica à os vontade. coreanos é tipo assim, os É deuses do bullshit, LoL. né? É os deuses É do bullshit, LoL. né? Então, os caras ter pegado 3 coreanos pra colocar no time foi uma estratégia, tipo, meio que roubada, por dizer. Mas a gente olhar por outro tipo de esporte, por exemplo, o futebol. Corinthians pegou o Memphis Depay, tá ligado? Uhum. Eu comparo muito isso porque no futebol não teve tanto, como eu posso dizer, tanto peso, porque foi um cara Aham. que é de outro Aham. país, que claramente é muito bom, veio para um time que também é muito bom, sem querer puxar saco do Corinthians, né? Uhum. E somou muito bem. Aí você vem pro LoL, que os deuses são os coreanos, e tem um time do Brasil que consideravelmente é a região mais fraca do mundo, tem 3 caras em um time da região mais forte. Então é um desbalanceamento muito grande. Se os caras não desempenham no Campeonato Brasileiro, sendo 3 coreanos, é uma parada que tem que É o ganhar. brasileiro, né? Isso aí É, quer mano, dizer. é igual pegar o Santos, colocar o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, pra Aham. fazer tudo a mesma função, atacante. Tacar os 3 como atacante. Ô, Dinas, essa matchup aí não é ruim pro Romer? Mas Memphis é ruim. Galho contra Victor é bem jogado. Jogado? Debs, morria Só que eu prefiro muito mais ser o Victor nessa matchup. Muito mais ser o Mas, Victor. eu acho que se eu pergunto pra 90 horas escolhem ser o Victor. Prefiro muito ser o Victor e teria até ido de Grasp nesse jogo, estacado 4k de vida em cima do Galho. Ou, sei lá, de pezinho e o Galho nunca mais pega ele, porque é muito fácil jogar, sabe? É muito fácil jogar. E o Romer, ele precisa, sei lá, pegar muita pressão, e ele tem um Tem que fazer jogo muito, né, Sim. mano? Tem que fazer muita muito jogo. coisa pra essa porcaria rodar, né, velho? Sabe o E que eu ele acho que tem um deveria muito. ter Pô, nesse campeonato, mano? Todo time, pelo menos uma partida, tinha que ter um mono Yasuo. Ele não sabe, a gente vai falar disso, calma. Mas, mano, os Então, caras não jogam de Yasuo, mano. Então, Relaxa. assim, ela conta semanas, não Mas tem um fala aí, Dinas, Yasuo, tu mano. que joga no mid, porque, tipo, é meio complicado pegar um Yasuo de forma geral, mano? Porque todo mundo. Mano, alguém na vida. Teve um momento que todo mundo já teve essa pira de jogar de Yasuo forever, tá ligado? Ou pelo menos jogar de Yasuo. inclusive, Mesma coisa de Yone, né? Tem jeito. a Galáctica eu joguei de aço, tá? Né? Ah, Mac, Yasuo é uma E, delícia jogar, mano. e foi uma massa.
Aí você vê como é que é diferente o jogo, porque a PEN, mano, começou perdendo o top, né? E de repente tá ganhando o jogo. Cara, só que isso foi muito mais do, sabe? Aham, Porque se o Weiser bota uma ward certa e o Shin não consegue o segundo gank, o jogo, sim. sabe? Ia ser muito Só, pior. primeiro até entendo, foi flip e tal. O Carioca ia ficar com 48 de farm e o Shin com 16, 2 level atrás o jogo todo. E foi só muito lock. E o fato do robô não conseguir ter feito muito, acabou o jogo, sabe? Aquela play deles que eles fizeram no top e tal. Cara, Mas, eu fico meio estranho com a Loud. Parece que a Loud tá errando não em plano de jogo, mas em decisões, né, velho? Tipo, é meio bizarro sim. na, tá Não ligado? só isso, pô, eu acho muito que eles estão com uma visão muito do tipo, não problema com os bonecos em si, mas o problema É, deles em questão de, por é. algum motivo, olha, o Root, ele não, deu pra ver que ele não confia no Redbert. Ele não confia no Redbert de jeito nenhum, tanto é que o jogo que o Root amassou, ele tava de luz e o Redbert tava de peel, ele não precisou fazer nada, sabe? Mano, eu acho É verdade que. tu falar essa análise aí. É muito interessante tu falar essa parada aí, Eu real. acho que essa E, parada da Loud, mano, não é só no LoL também. Tem isso no Valorant, mano. Então, Infelizmente tem a mesma coisa no Valorant. Então, tipo assim, olha, o Tinoz é um cara, pô, com o maguinho dele sólido. Ele quer fazer absolutamente nada. E bônus X1, muito bônus X1. E o Root é um carry, não, sabe? né? Aquele carry É, padrão Jinx, só, Aphelios, sim, aquela parada. só que ele e o Redbert não encaixaram. Eu não sei o que acontece nos bastidores deles, o que acontece entre os jogos deles nos treinos. Mas deu pra ver que o Root ele fica muito, mas muito triste jogando com o Redbert. E os melhores jogos que o Root tá tendo com o Redbert Quando o Redbird não faz é nada. piozinho, é piozinho do lado e olha Aham. só, olha onde o Redbert joga. Lá atrás dando piozinho pro Root. E o Sim. Root destruiu esse jogo. De uma forma estrondosa, sabe? Absurda. E eles tentaram replicar, aí eles tentaram botar o Root de Hypercarry no terceiro jogo e botaram o Redbat de Nautilus, ou seja, é um boneco que ele tem que fazer alguma coisa. Resultado, Root tiltadaço, não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. Não, E, é Jinx, eu acho que 15 sim, minutos o cara tá e 0-2 no, de Jinx e no com... quarto jogo, eles Triste. tentaram replicar o que eles fizeram no segundo jogo. Que foram botar o Redbat de Pillzinho, foram Serafine. Só que eles botaram o Root de Ashe, que não é aquele potencial carry gigante, sabe? Que O vai problema da fazer Loud é o um Redbird, V9. com todo respeito. Mas Cara, né, mano? Que eles é, trouxeram o Redbert, né, no meio do split. Esse que é a cagada, né? sim. E tipo, a gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro, entende? Porque querendo ou não, a comunicação pode estar pesando, o clima pode estar pesando, sabe? Em inglês, né? É um time que tá acostumado, joga com Croc, né? E o Exato. Root, né? Que não tá acostumado com inglês. Isso aí. E tipo, é algo muito estranho, porque parece que eles não estão no mesmo. Não estão mesmo não estão mesmo na mesma página, sabe? Sim. Né? E a PEN, você vê que é algo muito fechado, sabe? Muito fechado mesmo. Parece que todo mundo tem ciência do que tá acontecendo. O único aí fora da caixinha aí pra mim é o Titã, sabe? Porque dele tenta fazer play sozinha, mas é aquilo. É o famoso Aquela star player, né? linha, é aquela linha entre ser um gênio e ser um completo imbecil, sabe? E ele Sabe o que é pior desse draft, esses drafts da Loud, mano? É que é muito draft de segurar jogo, mano. É sim. muito fácil de ler numa série, velho. Você viu o quarto jogo deles? Pegaram Thalia, Ashe, Serafine e torceram pro Olaf carregar, pô. É, mano. É tipo, e tu vê a mesma roda, tipo, é Renekton, aí depois vem. Aí, tipo, deixa o Lucian pra snowballar e tal. Esse É, é. isso Mas numa isso é que série, tá. cara, é muito duro, velho. Que é muito Sim. fácil de ler, né, mano? Você fica sem ferramenta pra jogar. Mas é que tá. Esse Lucian, ele fez um estrago nesse jogo. É aquilo, né? O Root com Ele Peel. tá 3-0, mano, com essa porcaria aí, velho. Nem foi pelas kills, foi pelo que. O jeito que ele deixava o time respirar. Sabe? E o Sirius deixou o pessoal respirar. O Root só que é isso, pô. Ele que o Sup não faça merda. Nove. Vai. Bota fé. Bota o último jogo na tela pra gente dar só um comentário rápido, só pra passar. E o que que dá inspiração, assim? Tu é o defensor da... É PEN MSI? Eu, eSports? olha só, eu gosto muito dos dois times, tipo assim, porque, pô, são os melhores e tal. Só que depois do fracasso da Loud, que eles perderam pro Uber, cara, sinceramente, mundial, sabe? Aqui é full pain 100%, sabe? Mano, uma Porque, pergunta assim pra vocês. Quando vocês. Ó, pausei. Quando vocês olham pro Carioca assim, mano, vocês veem ele como o irmão mais velho que vai garantir tudo pra você?
Tipo, uma Eu acho que ele é segurança. um cara inteligente, que ele vai saber o que faz. Mano, ele Ele é tem bem muita inteligente. cara de irmão mais velho que. Desculpa o termo. Você tá acabado na vida, precisando de alguma coisa. Ele é o primeiro cara a ligar, mano. Ele tem essa cara, mano. Sabe o que é pior, mano? Ele não É que tem? esse cara aí, mano, esse cara jogou ele jogou basicamente com os dois melhores ADs do Brasil, mano. Ele jogou com o BRTT e jogou com o Titã. O que eu acho do cara, e ele é um cara, sabe que ele é um cara do elenco que tipo assim, ele sabe falar na hora certa? Tu parar, tu não olha pra ele e tu fala, pô, esse cara ele fala toda hora com o elenco, tá ligado? Ele comunica tudo. Ele é Mas igual o Sadal, velho. mano, tu pegou a visão, bota fé, tipo. E ele passou por todos os metas possíveis. Pô, quando eu vi esse cara ser campeão pela primeira vez, ele jogava de Udyr, mano. Coisa infernal, velho, isso daí, jogar de Udyr, tá ligado? LOL pra mim tem que ser E. igual a Valorant. Tu escolhe uma ponta e ruxa, sai quebrando o jogo. Claramente você não sabe nada de LOL. Venha um pouco mais para com essa visão nefasta sua. É, cara, não tem jeito. E aí, eu acho que dito isso, vamos pro último jogo. Vamos lá, vamos falar do último jogo. E é Losers Out. Losers Out não, né? Ainda tem um. Acho que Losers Out é essa semana agora. Perdeu, tá fora. Semana que vem, agora, quem for jogar já pode arrumar que já tá de férias, né? Já tá de férias. Sim, Tá de sim. férias. Pode botar pro jogo da Fúria aí agora, meu grande editor. Gente, dê uma Calma, moral pra gente, esse deixa eu cara, ver. tá? Vocês estão apressando, Pode, deixa eu ver o final, mano. pode Aqui, ver, ó, pode deixa eu ver ver, essa pode ver. última Casa é sua, lutinha mano. aqui, mano, por Casa é favor. sua, mano. Aqui, ó, Não, pulei mano, assim, e aí demais. esse jogo, é porque esse jogo aí, tipo, pra Loud, foi meio tava meio já, Whatever. já tinha ido, tá ligado? E o que é triste é porque é um jogo. Pô, a gente vê esses caras jogando. Tinoz, cara, foi um dos primeiros campeões do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Sim. O Root, cara, tipo, porque o Root, comparar esses anos que a Loud ganhou tudo, ele tava sempre lá em cima, né? E agora vê, por exemplo, o Redbert, que o próprio. Quem tirou o título de BRTT, assim, pra ele não ser o melhor campeão da história, e o robô também, que era a mesma line, era o Flamengo, foi Redbert e Chine, entendeu? Então, tipo, é Acabaram uma com esse parada sonho. que é meio dura, Ah, sabe? Tu vê esses tem, caras jogando mal. tem uma coisa que também acontece muito com a Pen Loud, que eu acho que é o quesito cobrança, sabe? Que você É. pode ver que pra Loud, porque já tem muito nome, sabe? Já fizeram muita história, e eles não cobram muito a Loud, pelo menos na minha visão. Agora, pô, É, daí, troca o Dinquedo aí, ó, troca o Shidoso pelo Dinquedo aí, filho, senão vão cair na mão dele. exatamente. Eles vão cair rasgando, cara. A cobrança é muito maior e a evolução é muito maior porque disso, sabe? E o pessoal da PEN também, como trouxeram muito mais coreano, pô, até o coach é coreano, né? Se É. eu não me engano. É A o cobrança. cheiro e o Então, campeão de Ignis, o outro lá. assim, a cobrança tá vindo muito forte. Eles estão pegando a cultura lá da Coreia, sabe? E estão trazendo pra PEN, pô. Talvez isso influencie muito Com no jeito certeza. que eles evoluem, sabe? Com certeza. Eles não estão felizes com o resultado, sabe? Porque eles sabem tudo. A gente, falando esse paralelo da cobrança no Tier 3, vocês sentem que, assim, a gente já foi coach, jogador de Tier 3, vocês estão sentindo que a cobrança ela tem sido mal feita nos campeonatos mais baixos? Então? Cara, eu não acho que a cobrança seja mal feita. É que é aquilo. Quando você vai jogar Tier 3, é o pessoal que quer ser pro. Entende? Ele tá Sim. beirando o caminho de ser pro, sabe? Mesmo que seja um semi-pro, sabe? Um amador remunerado e tal. Ele no T3, raramente, nunca vai estar sendo remunerado. Entende? Então ele vai ter muitos problemas como trabalho. Pô, o Vitor sabe até como era eu, porra, É. há uns 4 meses atrás. É muito trabalho, é muito Então, estudo. eu com a Você experiência conciliar. que eu tive, mano, eu acho que se você é do Tier 3, assim, e compete, muito fácil jogar LoL, é só por causa de dinheiro matar todo mundo. Perdão. Se você compete no Tier 3 e não tem ajuda de família, essas coisas, tem que se sustentar, não é uma prioridade se tornar profissional. É um hobby e que se acontecer, aconteceu, mano. Então eu acho que o fato definitivo para falta de cobrança ou até uma cobrança errada, seja por não ser uma prioridade 100%, tá ligado? Né? Então, tem essa parte, sabe? De quem tem mais ajuda dos familiares e tal, de quem tá com essa benção, sabe? De ter um pouco mais de liberdade, sabe? Mas eu acho que a cobrança até vem, mas o fato do tempo, do trabalho e tal, dificulta muito Sim. essa cobrança, entende? Então todo mundo vai no limite.
do que se pode. E você ter que mediar entre cobrança e entender o que tá acontecendo com o player é muito difícil. Muito. É uma situação diferente, porque, pô, você não sabe como tá no CBL, no LTA, no Academy, seus 1.500, seus 2.000, você tem um horário de trabalho, você tem uma firma, e, tipo assim, a partir daquele horário você pode cobrar o cara. No Sim, T3 é muito difícil isso acontecer, sabe? Às vezes o cara vai trabalhar, pô, sabe, não, vou dar um exemplo antes. O cara vai jogar de 8 às 10, 8 às 11 e sai de 11 horas, vai direto pro trabalho e trabalha até as 1 da tarde do outro dia, entende? E isso com treino, estudo, é muito difícil, cara. E a cobrança às vezes vai estressar mais o cara do que ajudar, sim. entende? Porque Bota o cara fé. ele pode ter um pico muito maior do que ele tem um pico muito maior, sabe? Ele tem um teto muito maior, só que ele não consegue pela falta de tempo, sabe? Ou, ou, ou pela falta até de dinheiro pra tirar mais tempo e tal. Sim, sim, entendi. Eu achei legal porque eu acho que seria algo que eu tinha observado antes. Não é não o tratamento, eu acho que o tratamento até tá certo, né? Porque você mesmo falou, não dá pra cobrar por causa do extra classe, né? Podemos dizer assim. Mas eu tinha pensado em como escautar jogadores realmente disponíveis, né? E isso não pode jogar amador, mas como traçar linhas ou trazer scouts mais completos. Eu acho que isso vale a pena, né? Nenhuma vez ou dificilmente a gente vai falar. A gente já vai falar do jogo, tá, galera? Relaxa. É falar do. A gente quase nunca fala dessa parte, assim, da vida social do jogador. A gente fala, pô, seu elo é tal. Acho que geralmente é esse o scout, né? Se Aham. alguém, Sim. se eu tiver Não errado. tem horário disponível? É, Só que aí que tá. E esse horário disponível pode mudar, sabe? é. Durante a, a, a fase de pontos ou jogos, entende? Eu Uhum. gosto muito do meu time, que eu tô a liberdade nesse tipo de horário, sabe? Pra tu ter ideia, tipo, dois do meu time é programador, então eles meio que trabalham Home office. só em certos, só no home office, só em certo horário, na astronomia. E o trabalho é muito mais, sabe, empreendedor, eu mesmo. E dois tem um horário de trabalho mais, sabe, bem cedo, então não influencia com o que a gente quer de adaptar eles. Então eu gosto muito do time que eu tô agora, mas como tá o elenco, Steph. Eu puxo muito o saco de Steph, sabe? Sim. E para mim, Steph tá sendo muito mais prioridade do que time em si, sabe? Jogadores em si. Eu Mano, acho que aqui faz o sentido. Henris comentou. Talvez isso ajude na questão da diferença entre os coreanos e brasileiros. Por exemplo, no sentido dos caras serem muito bons. Por exemplo, isso que você está falando. Lá na Coreia, os caras vão ter apoio dos pais e vão passar a juventude toda jogando. Só que trampar para se sustentar também. No Tier 3 aqui, pelo que parece, você não pode só jogar e viver pra aprender e virar pro. Além de tu jogar, treinar e ser cobrado pelo time que tu tá, tu ainda tem que ter o trampo fora pra sustentar. Mano, eu acho que depende, mano. Porque se a gente levar em consideração geográfica, a Coreia do Sul tem muito menos população do que o Brasil. Só que o LoL lá é muito mais popular do que no Brasil. Então lá é muito mais fácil achar players que estão realmente disponíveis para se tornar pro player e se dedicar naquilo ali do que no Brasil. Por mais que o É, Brasil tenha uma Entendo. população muito grande, o LoL aqui também não é muito conhecido tanto quanto lá. Porque lá, se a gente for, a gente vai ver o Faker, o presidente da Coreia do Sul, fazendo posição do Faker, tá ligado? Totalmente é o que o diferente no Dinas Brasil, falou mano. até. O Dinas até falou, se ele fosse ganhar dinheiro, a gastronomia talvez desse mais dinheiro do que Sim. ele fizesse LOL, tá ligado? Então, tipo, realmente, o mercado é mais favorável pra gastronomia. É muito melhor fazer um carbonara Do que do eu. que League of Legends, pô. Sim. E lá o LoL é muito mais visto, mais visto que qualquer outra coisa, sabe? Lá, Sim. como você falou, lá é muito famoso o LoL. Lá você pode entrar no restaurante, mostrar que você sabe, é challenge ou pro play e ganhar desconto, sabe? É uma Sim. coisa meio bizarra, já vi isso. Lá tem pôster de League of Legends pela rua e tal, vendem bonecos. Então Pô, o o jogo é Faker muito lá mais não famoso anda, aqui. mano. O Faker lá é uma estrela Exato, K-pop, mano. O que é exato. os E K-pop tipo, pra nós aqui é o Faker lá, mano. exato. E além
dessa visão da Coreia, lá a cultura é muito mais rígida, sabe? O que você quer. Tipo, eu quero, sei lá, ser um engenheiro. Lá você vai ter que ser o melhor engenheiro. Sim. Lá o teto é muito mais. Sempre é isso, não é nem É, meritocracia, é mais disciplina pra exa- você ser a, a, o exemplo, né? Legal. Então, esse exemplo, a cobrança é muito mais alta. Então, League of Legends, porra, eu quero ser pro player de League of Legends. Pô, o pessoal da Academy lá, eles merecem nossos plays, tá? Tipo, mas muito diferente, talvez até com um nível a mais que o nosso CBLOL, nosso Aham. LTA Azul, sabe? O pessoal lá já sai preparado do Academy pra jogar aqui, lá no LPL deles, LCK e afins, sabe? E, tipo, Sim. muito mais preparado. A staff lá, a org, o elenco, tudo mais dinâmico. E, e também tem um apoio, tá? Sabe? Eu não acho que se você chegar pra família sua aqui e falar, porra, sou muito bom nesse joguinho aqui, quero virar pro player. Em qual família, sabe? Quais as famílias iriam apoiar isso, sabe? Mano, o É. dia que eu virei pro meu Quase pai nenhuma. e falei que ia começar a ganhar dinheiro no jogo, meu pai olhou pra minha cara, olhou assim no fundo dos meus olhos e falou: É isso que realmente você quer? Aí eu pensei, puta merda, e agora? E antes disso, mano, Sim. eu trabalhava com ele, sendo eletricista, depois tive carteira assinada e tudo isso. Eu larguei meu emprego que eu ganhava relativamente bem pra época, pra ganhar relativamente muito mal, mano, pra seguir um sonho. E claramente teve muita pressão dos meus pais, mano. Meu pai fez eu pensar durante. Fez essa pergunta umas 90 vezes, né? Mano, Tipo, ele falou muito, muito. Então a gente tem um certo receio de aceitar uma loucura dessa, que aqui é loucura, do que se eu tivesse bem, tá ligado? Se eu tivesse É que realmente não é algo condições normal pra aqui. ter, eu não teria tanta cobrança assim, sabe? É que é mais por não ser algo muito normal, ser algo muito comum no Brasil, sabe? Porque eu acho que se você for lá na Coreia e falar, pô, quero ser pro player, ou os seus pais vão comprar um PC, vão ter, sabe, o melhor conforto pra você só pro player, porque lá tem, sei lá, quantos servers, tem essa cultura, sabe? Então, ser um presidente, pô, Então, deve ser mano. muito, muito legal ter um filho aqui, pô, quero ser pro player, vou jogar contra o fake e tentar amassar ele, sabe? Deve ser uma coisa muito legal pros pais lá. Diferente do que no Brasil, né? Mas pra você ser Que bom ao é. nível do Faker é muito difícil. Não. Ainda mais sendo Eu coreano, acho. brasileiro, tudo, mano. Eu acho que que eu hoje acho em que dia, na lá É possível, tá é, ligado? Mas aqui pro é possível, Brasil sabe? tá além do impossível, tá além do É que o possível. Faker ganha mais pela experiência, sabe? Mais pela experiência e pelo geral. E pelo geral, que eles são mais, pô, mecanicamente, tem muitos mid laners melhores que ele, sabe? Atualmente. Tipo, o próprio Chove, sabe? Novo, muito bom. Sim. Showmaker, que, pô, é. Ah, o Showmaker Showmaker. Showmaker e Faker ali são. É tipo Corinthians, Palmeiras. olha aí, ó. Vou levar aí, ó. Tá aí, ó. Tu pediu, Lovex. Tu pediu, ele veio. É que O, enfim, né, o, o mano? Team Card pensou só em ti, mano. Certeza. Vamos entrar nesse ponto agora da Vai Fúria, lá, da comenta um pouco CS. da Fúria. Cara, diz É. aí o que que tu tem. Tu já deve ter, não, deve ter jogado contra um deles assim. O que que tu tem achado da. Porque a Fúria eu acho que é o LoL contemporâneo. E é legal ver essa crônica contra a VK, que é um LoL europeu, né? Que é um LoL. É um LoL muito mais suave, podemos dizer assim. É o LoL. O LoL lento, podemos dizer assim. Enquanto a gente tem a Sim, Fúria, que é o time que ninguém dava nada e do nada virou, tipo, tem feito esses drafts mais arriscados, mais modernos Sim. e também tem jogado com uma postura de macro bem mais agressiva, né? O que que tu tem achado dos dois times pra ti? cara, foi a Fúria que perdeu pra Fluxo, né? Se não me engano. Agora eu tô Foi, tentando lembrar. foi, Cara, foi ele mesmo. então, eu tô achando a Fúria um pouco muito esquisita, porque ou eles amassam muito o jogo, ou do nada eles estão, sei lá, perdendo. Entende? A Fluxo eu acho que tava perdendo pra todos os times É da a LTA. lanterna. É, foi a lanterna. Exatamente a Então, lanterna. e eu acho a Fúria eu acho muito bom, até porque eu tô achando eles muito sólidos. Eu sempre gostei muito do Tuss, sabe? Desde quando ele tava jogando na Academy, eu sempre Sempre admirei gostei ele muito dele, como né? Ele jogador. tem um CBLOL da pandemia dele, pelo Flamengo. Tuss? Né? Sério? Eu nem sabia, eu só conheci ele pela Academy, pra tu ter ideia. Ele tem a época da pandemia Esse eu foi ele fui que Fúria. ganhou um título, mas
Porque justamente foi esse título que foi meio apagado, né? Tem, Sim. tem Cara, eu muito nunca fui segredo. muito fã da Fúria, não, viu? Pra ser bem sincero. Mas nem no Valorant, Valorant, né? juro pra você. Bota fé. Eu acho que a Fúria tem muito jogador. Tem muito jogador, tipo, individualmente muito bom. E os devs que eles estão trazendo estão fazendo a liberdade, sabe? Da Sim, individualidade. E eu tô gostando muito. Eu só acho que contra a Vivo, eu não sei o que aconteceu, mas o que se teve, tipo assim, a Nossa, foi pior muito ruim, desempenho mano. de mid, pior desempenho do mid, eu acho que Foi muito do ruim. BR, sabe? A pior caraca. série da história, cara. Acho que foi muito ruim, assim, esse jogo. Eu acho que eu vi tudo. Eu tava vendo aí. Eu tentei, assim, parear, mas não consegui achar nada, velho. Assim, Nada que tipo, fale, mano. falar, pô, aconteceu isso porque disso, sabe? Não, foi É. só individual, muito, muito abaixo, sabe? Até pensei que era Cara, máfia na hora, mas não, era ele. tipo, eu não. Sabe que eu tento entender a fúria, mas como tu falou e tu relembrar desse caso que eles perderam uma MD3 pro fluxo. Não que o fluxo seja ruim, mas. Mas eles estavam. Eu não. Eu sabe que eu. Pô, eu não queria falar isso, sabe? Porque eu acho que a narrativa da Fúria é uma narrativa legal, né? Jovens promessas e tal. Sim. Time com maior ponto de kill. Mas eu acho, sinceramente, que eles só estão muito mais focados tipo de formato, assim, do que meter uns bonecos assim mais puxados, sabe? Eu tô sentindo isso, velho. Sim, Eu não sei até que ponto o micro deles vai ruir contra times mais fortes, sabe? Eu tô sentindo isso, velho. sei nisso, tipo assim, por enquanto o individual deles se pagam muito, sabe? Do tipo, pô, vou dar gap nesse cara e por causa disso vai levar isso e no final vai ser um diferencial enorme pro final do jogo, no meio do jogo. Só que eu tô pensando, sabe, ele contra um time tipo a Genji, eles não vão, sério, eu tô muito alto. Vou pensar em APM um pouco mais focado, sabe? Eles pegarem players que são instáveis, sabe, no, no early mid game, eles não vão conseguir ganhar da gap ou vantagem. Eu queria ver como é que eles vão se sair, sabe? Eles são um time que joga muito bem com vantagem, sabe? É. Mas se eles não saem com vantagem, parece que eles ficam muito esquisitos, entende? E a TF deles é sempre uma fight muito, sabe, unilateral pra eles. É É, claro que é, é, é claro que os jogadores são muito bons, sabe? sim. Mas eu queria ver muito mais como eles como equipe do que individual. Eu queria ver, agora que tu falou, eu nem precisava ver eles contra a Coreia, mas eu queria ver eles contra alguém DNA. Acho que já ia Daniel. tirar a minha dúvida. É, qualquer um DNA, assim, Hunter Chiefs. Pode ser até, pô, um parâmetro suave, a Shopify Rebellion, que é o time do Celsius, né? Tipo, eu acho que Sim, já tiraria esse diagnóstico pra gente. Porque eu sinto que eles estão feitos, é um time de brasileiros para brasileiros, entendeu? Eu não sim. sinto que até que ponto. Porque isso no Brasil, cara, a gente falou, o próprio Root amassando todo mundo por 2, 3 temporadas e tal. Mas um pouquinho. A gente pode até falar do caso do Croc sem Smite lá no Mundial, então. São perde o foco, talvez tenha um problema, assim. Então, eu. Não, e de novo, eu não. Gente, diferente do Lovex, eu não sou hater da Fúria, tá? Eu apoio. A Fúria, pra mim, o MW, pra mim, era um grande jogador, entendeu? Mas eu sinto que. E respondendo até uma coisa que o Henry falou ainda agora. A Fúria, guys, eles fazem camisa collab com anime, gente. Fala que Também. não tem uma camisa da Fúria, assim, de pelo Pior que menos. é. Pior que Tá é. ligado? Então, tipo, é um time que investe muito no cenário de esporte eletrônico de maneira geral. Mano, uma coisa que eu tenho pra falar da Fúria é que eles são muito bons com marketing. Eles são muito É. bons com marketing. O marketing deles é totalmente diferente de qualquer outra organização, mano. Qualquer outra. E Os caras têm. também. Acho que não tem, né? Os caras teve tudo. Os caras teve DGzinho. Os caras tem no CS o Não, Fallen, tipo Neymar. assim, eu não gosto da organização. Os players, eu adoro os players na época do É. MW, Fallen, essas coisas. Eu não gosto da maneira que eles escolhem os times. Porque, por exemplo, no Valorant aconteceu um bagulho que eles pegaram, acho que 3 duelistas pra jogar no mesmo time. Aí o 2 duelistas teve que se adaptar em outras funções. O MW era duelista, teve que ir pra iniciador. QCK era duelista, foi pra sentinela, foi pra flex, foi pra tudo. Então eu acho que eles deveriam scoutar melhores os players. Eles estão aprendendo isso agora. Montaram uma fúria que é muito promissora agora no momento.
pra disputar o América, eles montaram uma Fúria muito promissora, com Pala, com Basic. E eu espero realmente que seja diferencial, porque realmente eles mudaram, não que antigamente foram ruins, mas pegaram muitas funções iguais pra montar um time. Agora não, agora eles estão com Trouxeram funções muitos problemas e diferentes. no final das contas. Exato, eles pegaram muito players, tipo, claramente, não tem como falar que os players antigos da Fúria eram ruins, são realmente muito bons, mas eram muito melhores em suas funções. Tiveram que ir para outras funções, não eram os melhores das funções. Agora eles pegaram uma line que realmente é a função. VK Dinas, assim, eu acho que é interessante a narrativa da VK, porque é um coach europeu campeão de LEC. Tem um campeão de LEC dentro do elenco, que é o Trimby. Tem um Sim. coreano, tem 3 promessas, assim, mas já é a segunda narrativa que sai por água abaixo, podemos dizer assim, né? Tipo, não que eles não estão fora do campeonato, mas não foram unânimes nas 2 temporadas que fizeram, com um elenco que teoricamente deveria ter uma progressão legal, né? O que que tu acha dessa VK? Já foi? Cara, a VK, eu, tipo assim, você olhando o elenco, realmente parece que é, tipo, muito forte, sabe? Que não vai ter problema, pelo menos pega um top 3 top 4, sabe? E jogando, mas eles estão desempenhando muito mal e o jogo parece que é máfia, sabe? Parece que eles não estão ali pra ganhar, parece que Entendo. Seria o sonho não do tem. apostador, né, mano? Exato, Seria exato. o sonho do apostador, real. Né? Parece que eles escolhem quando vão ganhar, sabe? Tipo assim, parece que todo mundo ali tá jogando mal propositalmente e do nada eles vão virar um jogo. Sim. É essa impressão que tava vivo aqui, ele, sabe? O Trimby, eu já vi muito jogo dele no Internacional e ele não parece a mesma pessoa, sabe? Não parece a mesma pessoa. Ele fazia jogadas assustadoras. O Boal que eu lembro ultimamente, eu não lembro ao certo se era ele ou outro player. E o Kiss, eu não conheço muito o Kiss, o Matheus eu já vi jogando bem, e o Desames eu acho ele até mediano. Mas o Timby, pelo menos, e o Boal, eu acho que era pra estar muito acima da média, sabe? Ele é um importe, né? Que não era pra estar jogando assim. Né, isso, eu acho que o Kiss, eu acho que é o que mais, mas assim, por uma questão numérica, né? Eu acho que acho que fica marcado, né? Ele Sim. veio, cara, Mas eu acho que eles pegavam um top 3 e um top 4 tranquilamente. Só Aham. pelo Timby e o Boal. eu não sei desses players, eu não sei o que esperar. Essa é a grande que eu esperava de um time regular, eu acho que eram os dois, né? VK e PEN. E Sim. a gente não vê essa regularidade na VK. A VKS é muito lenta no início do split, a gente tem comentado em outros Tier 3, acompanhem aí. E aí a gente vai para esse final de temporada, eu não consigo definir quem são os melhores jogadores desse elenco, por exemplo. Eu sei, tipo, talvez, mas eu não consigo. Agora fazendo exercício mental, eu não falo, tipo, pô, o Morteus fez um campeonato, ele teve momentos. O Kizzy teve momentos, o Boal teve momentos, mas eu não falo, tipo, cara, isso aqui, o próprio Trimby, eu acho que só com o de Guardião que eu vejo ele fazendo partidas boas, assim. De Brown, a gente fala muito do Brown, falou ainda agora de outro Guardião que ele tem jogado, participou de Galha ainda agora, mas eu não chego e falo, pô, mano, essa VK vai pra enfrentar PEN. Tanto que a Fúria eu acho que aparece justamente nessa narrativa, com a decadência da VK, né? Então, eu não sei o que esperar. E aí, nosso convidado, galera, participação incrível, né? Palmas, sigam ele nas redes sociais aí, mano. Mas diz aí quem seriam os quatro finalistas. Não precisa dizer quem vai ganhar. Mas na tua cabeça, quem seriam os 4 finalistas De jogadores ou em times da LTA? da LTA. Cara, PEN já vem na minha cabeça, sabe? PEN Loud, tipo assim, é de padrão. PEN Loud, porque, bem, já é de tempos e tempos que PEN Loud vem se enfrentando na final. Sim. A Fúria pelo individualismo. E o quarto, eu fico muito em dúvida do time que eu quero, porque na minha cabeça só vem esses três em questão de pisar e tal, mas deixa eu pensar em um time bom Você não e, botaria Isurus? porra, mano, não sei, a Isurus ela tá meio derretida, eu não sei o que acontece. Que tem jogo que eles jogam muito bem, tem jogos que eles jogam muito mal, mas eu botaria só a PEN, a Loud e a Fúria.
sabe? Eu acho que o pessoal se destaca, o quarto eu acho que é jogado pelo todo o resto de todos os times, sabe? Beleza. Mano, aqui uma última pergunta que o Henrique mandou no chat. No LoL Fica à tem vontade. chance disso funcionar? Pegar um jogador que não é suporte, mas é muito bom em outra função. Um absurdo. Tem. E Tem. pra pôr jogar de suporte, esse cara vai performar? Ayugas. Eu ia falar do Ayu, pô. O Ayu se Ayugas. destacou jogando muito bem suporte, sabe? Não é suporte. Ele, Sim. ele era monstro, não só em suporte, eu acho que era monstro em todas as lanes. Né? E pegou aqui pra destruir de ADC. Quando a gente. Assim. Se a gente for determinar. Estudando gamificação, tá, galera? E pra você ficar aí que tá assistindo a gente, compreender um pouco sobre como funciona o nosso cérebro pra jogar um jogo, né? O jogo, queira ou queira não, ele tem um denominador comum pra jogar. Por exemplo, quando a gente fala de Valorant, o tiro, Sim. o estímulo do tiro. Quando a gente fala de LoL, parece que como tem muita variável, os estímulos são diferentes. Mas na verdade, os estímulos do LoL, pra quem a gente não sabe, o LoL é derivado de outro jogo, né? Então ele é basicamente que um jogo de damas. Então você vai andar pra frente. De forma geral, se a gente for pegar Titã, ele é muito bom jungler, by the way. Né? Ele é um Sim. ótimo jungler. Então as funções no Valorant, o denominador do LoL, ele é muito diferente do denominador dos jogos casuais, sabe? Ele é ação, pra você ter noção. Ele não é um jogo de estímulo de tiro, ou é um estímulo de... não é um jogo linear, né? Ele é bem diferente, então... Vale ressaltar isso daí. O Ayuka, como a gente falou, como eu falei, a Fúria é o time com o melhor tier list no mundo hoje. É o time com o maior número de pontuação de PDL no mundo hoje, sabe? Então, pra você que, tem dificuldade de jogar em outra rota, cara, depende, assim. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, segue no totemzinho, tá? Fique esperto. Mas é legal falar esses exemplos, assim. A gente teve o que era da LEC e foi treinar na SKT Academy, né? Esqueci o nome dele, loirinho, que jogava na Fnatic e depois jogou na G2. Então tem essas permutas sim. É porque no Valorant o denominador comum é tiro, tá? Mas se você Sim. pegar justamente H é muito diferente. Vou te passar. Muito 100%. Essa é a questão. É difícil, né? Tu determinar, você é um muito bom sentinela, você é muito bom outra coisa. É difícil, como tu mesmo falaste, né? Sim. Não é tão simples assim. Mas enfim, era isso mesmo. Galera, agradeço a participação de vocês. Foi muito da hora a conversa. Foi muito diferente também. Porque conversamos bastante, aprendi um pouco mais sobre a competição em si com vocês, mano. É muito da hora compartilhar essas experiências, tanto de LoL e Valorant. É muito da hora, mano. Foi da hora. Foi divertido, né? Foi legal, foi legal. Pô, agradecer aí. Sigam os caras aqui, galera. Pelo amor de Deus, sigam o Lovex. Sigam o Dinas, rapaziada. Jogadores lá no Mateus topo do Dinas. topo, pô. Sigam o Coelho. Sigam o Total também, principalmente. Exclamação Caster, exclamação... rapaziada, muito obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem estaremos aqui de volta, no mesmo dia, terça-feira, a partir das 10 horas. E não percam, mano. Vocês podem ver que, se a gente pegar o primeiro episódio pra esse episódio, tá totalmente diferente de profissionalismo. E agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer o Enzo que tava aí no chat conversando com a gente, outras pessoas também. Quem com Deus, rapaziada. Quer falar alguma coisa, Dinas, pra quem assistiu? Nada, pô, só agradecer o convite, sabe? Pô, realmente foi algo bem inesperado pra mim. Não participei de podcast, foi algo até bem legal pra mim. O tempo passou muito rápido, foi bem divertido, de Passa verdade. rapidinho. E eu não sou uma pessoa muito didática, sabe? Já falei isso, já falei isso pro Vitor, sabe? Eu não sou uma pessoa muito didática, não tenho uma oratória muito boa. E foi algo bem casual, bem à vontade, sabe? E bem do dia a dia, sabe? Sei. Alguma conversa que eu teria se eu e o Vitor conversando sobre times, drafts e afins, sabe? Exato. Divertido, né? Foi divertido. Galera, vocês conseguiram acompanhar, curtiu tanto quanto a gente curtiu. Foi um deleite trocar ideia. Pô, adoro trocar ideia com esses dois aí. Faria isso, pô, já falei sobre podcast. Quem quiser me acompanhar também, tô no YouTube, tá? Mas dois manda, interage com a gente. Não tenha, grava seu clipe. Eu vou cobrar do Matheus um clipe dele. Vou cobrar do Lovex outro clipe dele aí pra eles fazerem pra gente lançar aí. E lança o seu pra gente dar uma divulgada por aqui, né? Pra gente trocar uma ideia, pra gente falar, divulgar o cenário, né? Não custa nada, galera. Vambora. É isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E vamos embora?
E outra coisa importante, aprender um pouco mais de LoL. Pouco não, né? Se você quer realmente aprender sobre LoL, League of Legends e sobre Valorant, sabe onde vocês podem aprender isso? Totally Academy Online, rapaziada, com nossos coaches Imp e Coelho. Temos diversos planos que cabem diretamente no seu bolso e que vai te fazer elevar o seu nível de gameplay, tanto casualmente quanto competitivamente. É isso, rapaziada, dando essa marketada, eu me despeço de vocês. Falou!